seja muito bem-vindo a mais um Rivotalks, esse nosso espaço de conversas que conta com o apoio da produtora Camaleão e que abre espaço também para que você conheça, sexta-feira, 12h30, o Rivo News, o nosso resumo semanal de notícias para você chegar no fim de semana bem-humorado, principalmente, apesar de ser muito difícil de consumir notícia bem-humorado, e também bem informado. Hoje você está achando estranho que eu estou sozinho aqui, mas é porque a minha parceira de todas as semanas, Cecília Flash, pegou uma influenza braba e para não contaminar nem a mim, nem a minha esposa Vitória, que está grávida, e nem o nosso convidado, Cecília hoje vai participar virtualmente. Então, estamos aqui hoje com quem? Com Jean Willis. Ô, Gabriel. Não sei nem como definir, Jean. Acadêmico, professor, deputado, ex-BBB. Muito bem-vindo. Obrigado, Gabriel. Obrigado e boa sorte aí pra Cecília. Espero que ela fique boa logo. É isso. Mas enfim, eu gosto quando dizem jornalista e escritor, que é basicamente o que eu sou. Perfeito. Todo o resto que eu faço tem a ver com isso, com essa figura da comunicação. Maravilha. Já eu vou começar essa entrevista, então, indo direto ao ponto, numa pergunta que eu acho que mistura dois dos seus personagens principais aí ao longo da sua trajetória, porque a gente tem visto nos últimos anos, a Rede Globo tem chamado ex-participantes do Big Brother para participar de novas edições, e eu sei também que o PT anda flertando, falando no seu ouvido para você sair candidato nas eleições desse ano. Estreando então o quadro A Morte Não É Uma Opção, aqui do Rivotalks. Se essas duas coisas acontecerem concomitantemente, qual das duas você acata? Bom, eu acataria a volta para ser deputado, para o parlamento. Aliás, eu já acatei. Certo. Esse convite para me apresentar como pré-candidato a deputado federal pelo PSOL, pelo PT, desculpe, eu fui deputado pelo PSOL, para me apresentar como pré-candidato a deputado federal pelo PT de São Paulo, veio, na verdade, de um movimento chamado Um Outro Congresso é Possível, que é um movimento que nasceu da indignação de pessoas do meu círculo de relação e outras, a indignação diante do que está acontecendo com essa legislatura, né? Uma legislatura basicamente tomada por gangsters, por vendilhões do templo, mafiosos, por racistas, por misóginos e uma boa parcela de pessoas que defendem os golpistas, que querem anistia para o golpista e querem anistia para o líder dos golpistas. Então, toda essa atuação gerou uma indignação num grupo de pessoas que criou esse movimento, chama Um Outro Congresso Possível, reúne artistas, intelectuais, empresários, estudantes, ativistas. Não é uma corrente do partido. Não é uma corrente. É um movimento de fora do PT. Tá. É um movimento suprapartidário, mas assim, um movimento de esquerda. É bom que fique claro. Porque não é um movimento... Até tem pessoas social-democratas e pessoas, digamos assim, de centro-esquerda. Mas é um movimento de esquerda. Perfeito. E esse movimento, então, me convidou e começou uma boa pressão sobre mim para que eu lançasse meu nome novamente. E eu relutei, Gabriel, porque, enfim, as feridas não estão, digamos, se elas estão todas fechadas, elas não estão de todo cicatrizadas. As feridas que vieram da violência política que eu sofri. Sim. Então, eu fiquei 2 meses aí lutando comigo mesmo, sem saber qual era a resposta que eu daria. Eu estaria no movimento de qualquer jeito, né? Se eu fosse pré-candidato ou não, eu estaria no movimento. Mas eu tive uma reunião não sei se pode dizer ontem, mas enfim, agora no início de fevereiro. Eu tive uma reunião agora há pouco com o presidente do partido, com o presidente estadual do partido, que é o Kiko Seleguin, e com o presidente nacional do PT, que é o Edinho Santos. Uhum. E aí, não só eu, mas lideranças do movimento. E então ele falou que era interesse do partido também que eu retornasse, né? Quer dizer, a gente está precisando, o próximo governo Lula, se é que ele vai se eleger, eu espero que se eleja, e eu vou votar nele, óbvio, farei campanha para ele vai precisar de mais pessoas no Congresso Nacional. Então, só para fechar, claro. Diante das duas perguntas, não tem nem o que pensar. Eu não retornaria para o Big Brother, de jeito nenhum. Não é mais o mesmo programa também, né? Eu não sou mais a mesma pessoa e não é mais o mesmo programa. E a seta da vida, a seta do tempo é para frente, sabe? Sim. Há muitas concepções do tempo. Há a concepção do tempo como um grande lago gelado, principalmente a partir dos nossos traumas. A partir daquilo que do passado habita em nós e está em nós. Mas o tempo é um rio que corre e não retorna. Perfeito. Então eu não quero retornar.
Já você falou do clima, né, da violência política que te fez sair do país em 2019, né, no iniciozinho? 2018, final de 2018. Final de 2018, depois de ter sido eleito, que você explicou todos os seus motivos. Aquela época, o ex-presidente Bolsonaro havia acabado de ser eleito e a gente tinha um Congresso também bastante conservador, mas eu concordo com você que o Congresso eleito em 22, apesar do Brasil ter sinalizado que aquela gestão já não servia mais, o Congresso talvez tenha até piorado em relação à legislatura anterior. Diante disso, o que te faz ter vontade de voltar? Quer dizer, o clima eu acho que ele continua hostil, principalmente para um parlamentar com as suas posições, né? Sim, primeiro eu não vou voltar sozinho. Cafezinho. Obrigado, querida. Primeiro eu não vou voltar só, certo? Assim, os meus mandatos anteriores, embora eu estivesse dentro de um partido, né, que era o PSOL, eu tinha uma atuação muito desgarrada, sozinha, independente. Eu não falava muito para dentro do partido, eu falava para fora do partido, eu dialogava muito mais com a sociedade civil do que com o partido. Eu não disputava as estruturas do partido, nunca quis disputar, não tenho interesse. Você enfrentava até uma resistência. Enfrentei uma resistência no início, quando me filiei, enfrentava uma resistência depois, porque eu fui dando a cara que o PSOL tem hoje, essa cara de partido moderno, de um partido que, digamos assim, está mais em sintonia com o século XXI, essa cara quem deu fui eu. E eu dei essa cara pro PSOL dialogando para fora, não para dentro. Então eu estava muito sozinho os 2 mandatos eram mandatos muito independentes e muito sós, e o que permitiu que eu fosse alvejado de maneira tão brutal como eu fui pela a comunicação política da extrema-direita, né, que me utilizou como cobaia para suas fake news, para suas calúnias, me usou como cobaia para o assédio moral, para o assédio jurídico, para tudo isso, né? Eu fui tomado como um tipo de bode expiatório. E eu estava muito sozinho e as próprias esquerdas e os partidos de esquerda não compreendiam bem o que estava acontecendo, nem eu conseguia dizer claramente para eles o que estava acontecendo, né? Porque, não só porque eu estava ferido, mas também porque, óbvio, os dirigentes partidários de esquerda não dão muito ouvido a mulheres e a homens gays, né? Então, assim, é como se a gente não entendesse da grande política e... né, eles dissessem, não, você entende de direitos humanos, você não entende do que está acontecendo na política, na grande política. Isso é muito interessante você dizer isso, porque você foi um parlamentar que, apesar de ser absolutamente identificado com as pautas identitárias, eu não sei se essa era a sua grande bandeira, né, nos seus mandatos. Eu não gosto muito dessa expressão identitária. Na verdade, eu fiz algo que foi juntar a luta histórica das esquerdas, que é a luta por justiça social, digamos assim, Sim. a luta dos direitos dos trabalhadores, ou seja, uma luta que tem uma perspectiva de classe, a uma outra tradição de esquerda, que é a luta pelas liberdades civis e os direitos, as liberdades individuais e os direitos civis. Então, os meus mandatos juntavam essas duas coisas. Eu estava tanto interessado em garantir os direitos aos trabalhadores, né, por exemplo, reduzir a jornada de trabalho, elevar o salário mínimo, garantir o direito à saúde, o direito à moradia, quanto eu estava interessado também em que as mulheres tivessem acesso ao aborto legal e seguro, né? Só para dar um exemplo. Claro. Então, os meus mandatos, eles combinavam essas duas coisas. Voltando ao seu assunto, eu estava muito só naquele momento, eu fui muito atacado, eu precisei sair do país, fui obrigado, na verdade, a sair do país para conservar a minha vida. E agora, com esse congresso que você descreveu muito bem, e essa indignação que é coletiva, não é uma indignação só desse grupo que faz. Sim. É uma indignação de pessoas muito simples. Outro dia eu fui cortar meu cabelo e Wanda, que é cabeleireira, que é uma mulher do Pará, ela pediu para eu voltar. Né? E eu tava na aclimação com o Marcelo, um amigo meu, quando eu saí, um casal também saiu e ele olhou para mim e falou assim: você sabe que você tem responsabilidades esse ano. Então, eu sinto que tem um clima no ar de que as pessoas, assim, elas estão fartas do que estão aí, elas sabem como eu fiz e conduzi
2 bons mandatos, então elas querem que eu volte. Não, volto a dizer para você, não foi fácil. Eu estava aqui dentro comigo num conflito muito grande. É muito violento, né? É muito violento, Gabriel. E eu tinha reconstruído a minha vida, assim, desde que eu voltei do exílio em 2023. Refazer a minha vida eu mesmo, né? Como diz Belchior. Como é que ele diz? Quando eu não tinha um olhar lacrimoso, que hoje eu trago e tenho. Quando adoçava o meu pranto e o meu sono num bagaço de cana de engenho. Quando eu ganhava esse mundo de meu Deus, fazendo eu mesmo o meu caminho, eu fiz eu mesmo o meu caminho de retorno, de volta e de reconstrução da minha vida como intelectual público e artista. Então eu estava contente aí. Voltar implica sair dessa segurança e retomar as fileiras da luta, né? Claro. Então, para retomar, eu precisava dessa vez, eu estou mais maduro, eu tenho 51 anos, eu precisava de garantias. E a primeira garantia é que eu não estou sozinho, eu estou com esse grupo, que é um grupo mais amplo, que é um grupo que vai para além do PT. E depois as garantias que o próprio PT me deu, né? Já os seus 2 mandatos, você atuou muito mais, acho que isso é algo que você falou também recentemente, como um deputado nacional, né, essa Sim. figura do deputado nacional, do que como um parlamentar eleito pelo Rio de Janeiro. Você acha que o PT te dará espaço para atuar dessa mesma maneira? Creio que vai dar, porque eu já deixei claro na conversa que eu tive com o Edinho, eu falei para ele que eu não posso perder as características que eu tenho, porque eu sou uma figura nacionalmente conhecida. A agenda a agenda na qual eu atuo, né, a agenda que eu apresento é uma agenda nacional, então não tem como eu atuar, mas eu não vou deixar de ser, à medida que eu for um deputado nacional, do ponto de vista prático, pragmático, eu não deixo de ser um deputado federal de São Paulo. Claro. Veja só, quando eu era deputado federal, pelo Rio de Janeiro, eu coloquei emendas parlamentares em instituições aqui de São Paulo. Isso te gerou problemas internos, né? No partido. Não gerou. Até que não gerou. Não gerou porque, Gabriel, eu tinha tanta independência, assim, em relação a como eu conduzia, a maneira correta, decente, honesta e nacional, que eu não gerou problemas com o partido, não. Tá. Porque, olha só, eu coloquei recursos no Rio de Janeiro, todas as universidades federais do Rio de Janeiro, em programas e políticas sociais do Rio de Janeiro, mas como eu tinha possibilidade de colocar em outros lugares do Brasil, eu coloquei na Bahia, eu coloquei em São Paulo, no Hospital do Câncer de Barretos, na USP. Ou seja, eu fazia uma distribuição das emendas para beneficiar a população brasileira como um todo. E ainda que não exista a figura do deputado nacional, na prática eu sou e não tem como não ser, porque eu sou conhecido nacionalmente. Sim. Não tem como, entendeu? E as políticas de direitos humanos, a política de afirmação dos direitos das pessoas com deficiência, a luta antirracista, a luta pela equidade de gênero e os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, a luta pela cultura, eu sou um artista. Então essa luta para você ampliar o percentual na pizza, né, do orçamento geral da União, você ampliar a fatia de pizza que vai para a cultura é uma luta nacional. Claro. Porque os artistas, e eu estou falando não dos grandes artistas, dos medalhões, eu estou falando dos artistas que vivem de editais, de pessoas que não têm a garantia se vão pagar o aluguel no mês que vem, porque não sabe se tem um edital. Essa luta, ela precisa ser travada e ela é nacional. E aí, eu acho que o PT não pode nem reclamar disso. Eles têm que aceitar isso como um presente. E é uma pauta sua desde sempre, né? Sempre. Me chamou muita atenção na pesquisa que a gente estava fazendo aqui para essa entrevista, que você usou parte do seu prêmio no Big Brother para financiar uma peça da Elisa Lucinda, né? Sim, sim. O que é, assim, muito fora da curva, né? Super, não só a peça da Elisa, mas também uma peça, a montagem de Joana d'Arc, feita por Elisa Mendes e Juscelene Santana, que era atriz, e elas queriam montar uma montagem linda de Joana d'Arc, da história de Joana d'Arc, a camponesa francesa que convence o rei da França de que está predestinada a devolver a França, né?
o Seu Reino, é uma peça linda, e eu ajudei a montar as 2 peças e ajudei outros tantos artistas, é porque eu não falo e nem falei. Mas eu sempre tive essa relação com os artistas de teatro, as artes vivas, e eu ajudei muita gente na minha saída. É muito interessante, porque não é o que se imagina que alguém faria com o prêmio do Big Brother, né? Não é o que se imaginaria. Mas... Ainda mais você, que era um homem pobre, Sim. vindo da periferia, do Sim. interior da Bahia, quer dizer... Sim. Porque assim, o básico, assim, por exemplo, eu comprei uma casa para mim, eu comprei uma casa para minha mãe, mas eu nunca tive aspirações, Gabriel, em ser um homem rico. Eu detesto ostentação, eu acho cafona. Eu gosto de uma vida digna. Uhum. E como diz Caetano Veloso, para citar aqui uma música dele que eu gosto muito, não me amarra dinheiro não, mas a cultura, certo. mas a elegância, mas os mistérios. Ajudar aquelas pessoas não ia... O prêmio não ia me transformar numa pessoa rica para sempre. Eu ia ter que continuar trabalhando. E como eu continuei trabalhando. Claro. Trabalhei na Globo, trabalhei na Rádio Globo, fiz um programa com a Marlene, voltei depois quando eu quis, eu decidi, aí eu deixei as organizações Globo e voltei a dar aula, que foi uma decisão também que muita gente não entendeu, porque muita gente acha assim, tá na Globo, tá na Globo, né? Cara crachá. Tem Cara muito. crachá. E eu não tinha isso. Então, quando eu não estava mais feliz lá, e era no Mais Você que eu trabalhava, da Ana Maria Braga, eu não estava mais feliz, eu decidi que eu ia sair. E saí sem brigar com ninguém. Simplesmente cheguei lá no Recursos Humanos e falei, eu quero sair. E saí e voltei a dar aula, porque eu precisava voltar a dar aula. Entendeu? Eu tenho esses movimentos comigo. No exílio, por exemplo, quando veio a pandemia, e as 2 coisas se misturaram na minha cabeça, toda a violência que eu sofri, né, anterior ao desterro, mais a pandemia e toda a fantasia de aniquilação da humanidade que a pandemia trouxe, me levou a uma crise severa de depressão ansiosa. Claro, você estava sozinho no exterior Totalmente da pandemia. sozinho. E eu tava... não tinha leitura temporal. Eu tinha ido para os Estados Unidos, para a Universidade de Harvard, para um programa de professor visitante. Menos 17 graus. Então foi um horror para mim, e naquele momento eu precisei me recolher, e foi quando eu retomei o lance da pintura. Então eu tenho esses movimentos de recolhimento, né? Quando veio 2022, eu me filiei ao PT em 2021, quando o Lula saiu da prisão. Lula saiu da prisão, assim que ele saiu, eu estava no exílio, vi a notícia, falei, eu vou me filiar ao PT. Você já havia se desfiliado do PSOL? Ainda não. Eu consegui no PSOL. Aí eu falei, eu vou me filiar ao PT, Lula precisa desse movimento, precisa de mim, precisa de mais gente. Aí eu fiz uma filiação, aí eu convidei a Ada Colau, que é minha amiga e era prefeita de Barcelona na época. Eu convidei a Genevieve Garrigos, que presidia a Anistia Internacional, convidei a Haddad, convidei Dilma. Fiz uma filiação, né, virtual, mas muito simbólica, que a ideia era reabilitar a figura de Lula. A gente precisava reabilitar. E aí eu fiz isso, e eu sou muito desse movimento, que é espontâneo meu, que eu não faço cálculo político, Gabriel. Eu sou movido por princípios. Então, da mesma forma que eu saio do Big Brother, e por princípio eu ajudo um artista genial como Elisa Lucinda, porque Elisa é um gênio. Elisa é uma escritora... muito talentosa, muito consistente, ela é erudita, ela é poeta, ela é atriz e cantora. Ela tem aquele espetáculo Não Pare de Falar Mal da Rotina, eu acho que eu assisti umas 15 vezes. Esse espetáculo é maravilhoso, então ajudar um artista como Elisa, ajudar um artista como Juscelene Santana é um artista hoje, uma atriz que segura um acervo, que é o acervo do Eros Martim Gonçalves, que é o cara que fundou a escola de teatro da UFBA, primeiro curso superior de teatro. E Eros foi expulso de Salvador sob homofobia. E depois refez a vida dele no Rio de Janeiro. Estava lendo uma das cartas de Clarice Lispector, que ela escreve para Lúcio Cardoso. E aí na carta ela manda um beijo para Eros Martim Gonçalves. Eros Martim Gonçalves é um personagem que foi apagado na história da Bahia. Então eu tinha que ajudar essa atriz. Entende? Claro. Eu tinha que ajudá-la, não tem como, assim. Se eu tinha esse dinheiro, se eu tinha esse recurso, por que eu não vou fazer? Eu acho que fica evidente que você não faz cálculo político quando você vence a eleição e vai embora. Exatamente, exatamente. Independente de gostar ou não, de pensar parecido ou não. Gabriel, na verdade eu fiz a campanha porque assim,
Na verdade, eu não fiz a campanha em 2018 porque eu estava sob escolta da Polícia Legislativa, eu estava sob ameaças de morte. Marielle tinha sido executada. Você não tem ideia de como era o clima no Rio de Janeiro. Era assim, era como se eu estivesse caminhando em terreno minado. Eu era insultado em todo lugar. Esses grupos fascistas e protofascistas que depois acabaram entrando no parlamento, ganhando assento no parlamento, eles tinham uma rede digital de WhatsApp e Telegram que eles, onde eu estivesse, eles contactavam e mandavam alguém me assediar no lugar. Então, eu fiz a campanha num piloto automático, mas eu estava já deprimido. Eu só não tinha o diagnóstico. Eu não tinha como fazer a campanha. E mesmo assim, desse jeito, com todo o ataque, eu me elegi. Mas eu não queria fazer. Então, quando a Comissão Interamericana veio ao Brasil, analisou as provas e disse para mim, a gente pediu uma medida cautelar ao governo Temer. O governo Temer negou a medida cautelar. Eles falaram, então você está absolutamente desprotegido. A recomendação é que você... A comissão fez o pedido e o governo negou. A Comissão Interamericana da OEA fez o pedido ao governo Temer, que era o governo que nasce do golpe, e que foi sucedido por Bolsonaro, e o governo Temer negou formalmente. Eu tenho uma demanda, inclusive, contra o governo Temer. Contra o governo, na verdade, contra o Estado, porque eu... Judicial. Judicial, uma demanda contra o Estado, porque eu sofri uma violência estatal. Não só naquele momento, mas depois, quando o Bolsonaro assume a presidência da República e as estruturas da Polícia Federal e da ABIN passam a me monitorar, né? Mesmo eu estando no exílio. Então, quando eu venci as eleições, mesmo assim, contra tudo isso, eu não conseguiria, era mais forte do que eu. Eu sei que eu posso ter decepcionado muita gente do meu mandato e tal, mas tratava-se de assegurar a minha vida, como Pepe Mujica me disse isso. Eu tive com ele em Montevidéu, lá na chácara dele, e ele disse isso pra mim, cara, assim, aquele senhor, né, quando eu abracei ele tinha cheiro de avô. E é curioso eu dizer que ele tinha cheiro de avô, porque eu não conhecia os meus avós, quer dizer, eu conheci meu avô paterno, mas não tinha uma relação afetiva, amorosa com meu avô materno. Meu avô paterno eu não conheci. Mas quando ele me abraçou, eu senti aquele cheiro, sabe, cheiro familiar, e ele disse isso pra mim, ele falou, muchacho, né, vati, los mártires não são heróis. Não são. Entendeu? Definitivamente. E aí, essa foi a minha decisão, foi preservar a minha vida. E por isso que eu tô aqui. Claro. Justamente porque eu precisava naquele momento sair. Certo. Já tem um detalhe muito interessante sobre a sua história que você faz questão, vira e mexe, de reconhecer, e que é o que te fez capaz de mudar a sua história, a história da sua família, que foram os livros que você lia por frequentar a casa paroquial. Sim. Né? Então, de alguma maneira, dá pra gente dizer que foi a religião que te levou pra leitura e que te abriu as portas para todas essas coisas que você gosta, tanto culturalmente quanto politicamente, né? Sim. E a gente vê que na luta política hoje em dia, principalmente da parte da esquerda, boa parte da esquerda faz uma caricatura do religioso, principalmente do evangélico, né? Como se fossem ignorantes, manipulados, instrumentos de pastores ambiciosos que existem, são muitos, é claro. Sim. E o voto do evangélico como um voto comprado, né? Um voto cego. É quase como se a religião fosse um obstáculo ao progresso. Sim. Qual que é a sua leitura disso? Olha, é uma pergunta bem interessante essa, bem complexa, daria para fazer uma conferência inteira, né? Porque as religiões, certa vez eu ouvi de uma bispa, numa audiência pública que eu fiz na Câmara dos Deputados, audiência pública não, num dos seminários LGBT, que eram aqueles seminários que a Câmara organizava e deixou de organizar, lamentavelmente, mas quando eu me assumi deputado, eu passei a organizar esses seminários. Num desses seminários a gente tratou sobre o tema das religiões, né? Justamente porque a gente queria um diálogo da comunidade LGBT com as religiões, porque muitas vezes a homofobia ela é cultivada, claro, né, em ambientes religiosos ou a partir de uma distorção de uma herança religiosa. E essa bispa, ela disse uma frase muito linda, ela falou que as religiões elas são produtoras de vidas e máquinas mortíferas, mais ou menos isso. Vivem nessa ambivalência. Então, eu acho que a comunidade evangélica,
protestante, evangélica, ela é muito diversa, né? Existem as igrejas históricas, os calvinistas, os luteranos, os anglicanos, os batistas, as igrejas adventistas, as pentecostais e as neopentecostais. Ou seja, é um público muito heterogêneo para a gente fazer caricatura. Mas, por outro lado, quem assume a arena, quem ocupa a arena pública, quem fala, acabam sendo os vendilhões do templo, os manipuladores, aqueles que estão explorando a fé dos pobres, aqueles que estão instrumentalizando a pastoral, digamos assim, instrumentalizando a pastoral politicamente, e os outros se calam. Então, veja só, num país com uma diversidade tão grande de pessoas evangélicas, cristãs, por que deixar que Silas Malafaia fale em nome delas? Onde estão os outros pastores das igrejas históricas que estudam profundamente a Bíblia, que têm uma teologia, né? Por que eles não vêm a público e dizer, você não fala em meu nome? Por que os pastores que estão a favor da vida, que estão a favor da decência humana básica, que estão a favor daquilo que está nos evangelhos, nos 4 evangelhos canônicos, o de Lucas, Mateus, João e Marcos, não vêm a público e dizem, alto lá, você não vai falar em meu nome. A bancada evangélica não fala em nome de todos nós, protestantes, luteranos, anglicanos, batistas. Por que as pessoas se calam? Quando elas se calam, elas permitem que outros façam a caricatura. Entendeu? E não é hora da gente deixar que isso aconteça, né? E claro, eu conheço muitos pastores dessas igrejas históricas que concordam lá com o princípio da laicidade, que é o correto. Quer dizer, o Estado é laico para garantir a todos nós o direito da gente professar a nossa crença. Claro. E, inclusive, garantir o direito da gente não professar crença alguma. Então, nós somos um país plurirreligioso. Nós temos uma comunidade judaica muito grande, né, de pessoas que frequentam sinagogas, esse judaísmo rabínico do rabinato. Nós temos uma comunidade islâmica, né, que muito vão a mesquitas. também. Nós temos uma comunidade de terreiro, que são os povos tradicionais de terreiro, ou religiões derivadas, como a Umbanda, os Terecôs, Xangôs e por aí vai, todas as religiões de matriz africana. Nós temos as religiões indígenas, que são pouco estudadas e têm pouca visibilidade. Nós temos os cristãos católicos, que são também muito diversos. Nós temos aí uma renovação carismática, nós temos um segmento da Igreja Católica mais próximo da teologia da libertação, que está sendo reabilitada. Claro. E nós temos todos esses cristãos evangélicos. Não dá para deixar que Silas Malafaia fale em nome das pessoas religiosas. Não dá, entendeu? É simplesmente isso, a gente soma vozes de pessoas que acreditam nessa liberdade de crença, inclusive respeitando os ateus, porque os ateus também precisam de respeito. Claro. Considerar que uma pessoa ateia é uma pessoa má é um equívoco, porque o abuso sexual contra crianças e adolescentes é perpetrado muitas vezes por gente muito religiosa. E aí essa pessoa se acha no direito de dizer que uma pessoa ateia é do diabo porque não acredita em nada. Muito pelo contrário, eu acho que as pessoas ateias são muito boas, tem muita gente boa. Eventualmente presas a menos dogmas, né? Exato, mais livres, isso, digamos assim. Que as façam poder, enfim, ter uma vida mais Exato. normal, né? E menos... isso é muito... Já citando intelectuais e compositores, Mr. Catra dizia, né? Deixa os gays ser gay! Deixa as mulheres ser mulher! Viva Mr. Catra! Dentro da sua simplicidade, é exatamente isso. Deixa os gays serem gays, deixem as mulheres ser mulheres. Se não te afeta, né? Exato. Se não te coíbem a nada. Exato. E além do mais, assim, é uma coisa natural, da ordem natural. As pessoas podem ser hétero ou podem ser homossexuais, ou bissexuais, né? As pessoas podem ser transgêneras ou cisgêneras. As pessoas podem ser dissidentes de gênero. E isso não tem a ver com coisas que eu acho que realmente importa pra gente, que é a violência brutal, a corrupção, né? Ou seja, o descaso com a vida humana. Claro. Eu acho que isso é que importa. Não se a pessoa tá amando de um jeito ou tá amando de outro. A gente perde muito tempo. A Cecília nos mandou aqui, vamos estrear esse momento agora. Primeira pergunta de Cecília Flash, porque eu acho que tem a ver, te perguntei, né, da sua história, e eu acho que tem tudo a ver com isso.
Jean, você costuma contar que o seu Zé, seu pai, era um homem preto, pobre, de direita, que enquanto você ia fazer campanha para o Lula em 89, aos 15 anos, ele era o quê? Collor ferrenho. Mas que apesar dessas diferenças, você vê muito do seu Zé em você. A gente conhece talvez o lado mais dona Inalva ali, né, de capricorniana, aguerrida, mais exposto na sua personalidade. Então eu quero saber de você que lado é esse de seu Zé que talvez a gente não veja em você no dia a dia. Que pergunta maravilhosa. Vocês acharam que ela não ia dar o momento Tchacotinha Que aqui pergunta hoje? maravilhosa. Obrigado, Cecília. Cecília, olha, foi uma luta também minha, de mim, comigo mesmo, para reconhecer o quanto de meu pai estava em mim, né? E justamente a parte que eu acho que eu tenho de meu pai é esse lado artístico. Meu pai tinha aspirações, ele aspirava a uma vida melhor. Ele tinha desejos maiores, mas a realidade concreta impedia, e talvez essa tenha sido a causa do abuso de álcool. O alcoolismo é muito presente entre homens Isso quer pobres. dizer, é uma história muito comum, né? Muito comum entre homens pobres e pretos. Mas, ao mesmo tempo, esse homem que era semi-analfabeto, semi-alfabetizado, ele era muito inteligente. Meu pai tinha uma inteligência muito grande e ele tinha um carisma enorme. Todo mundo adorava ele. Ele se chamava Zé Tudo Certo, pra você ter uma ideia. E ele usava, olha só como uma coisa psicanalítica que vai se repetindo sem que a gente se dê conta. Sempre. Meu pai usava uma pulseira como essas que eu uso assim, onde estava escrito Zé Tudo Certo. E ele era um cara do samba, gostava de samba, ia muito pro samba. Por causa dele, eu acho que eu sou mais próximo das religiões de matriz africana. Ele era essa figura carismática. Então eu digo, Cecília, que o lado seu Zé que está em mim é o lado artista, né? O lado da minha mãe, que a capricorniana, é o lado pragmático, assim, de encarar a vida com um certo pragmatismo e desconfiar da felicidade. Minha mãe nunca viveu a felicidade plena. Ela sempre desconfia. O que também é uma história muito comum, né? Comuníssima, assim. Quando tudo está dando certo, ela acha que alguma coisa vai dar errado porque a gente viveu tanto tempo na pobreza, tanto tempo na falta, tanto tempo na humilhação. Que ela custou, por exemplo, acreditar, quando eu lembro como se fosse hoje. O resultado do vestibular saía no jornal. Né, no jornal impresso. Uhum. E aí eu tava no bairro de Brotas, saindo da casa de uma professora minha chamada Risonete Batista, uma professora do ensino médio. E ela tava com um jornal e eu vi meu nome entre os aprovados da Faculdade de Comunicação da UFBA. Eu fui no orelhão, as pessoas não vão saber o que é isso, mas eu fui no orelhão da Telebahia na época e liguei para uma vizinha nossa que morava lá, porque era assim, para chamar a minha mãe. E eu disse pra ela, e eu lembro da reação dela, que era assim, era meio uma mudez sobre a dificuldade de acreditar que aquilo aconteceu e de alcançar o que aquilo significava, entendeu? Porque eu fui a primeira pessoa dessa família nuclear e mais ampla a entrar na universidade, e antes das cotas, né? Antes das políticas afirmativas. Então, minha mãe tem essa coisa de desconfiar da felicidade que eu acho que ela me deu. Por causa daquele negócio das caravelas, né? Que os indígenas não reconheceram as caravelas porque nunca tinham visto uma caravela. Então, ela não tinha isso, mais ou menos isso. Como ter a dimensão do que é um filho entrar na faculdade? Isso não é pra mim, Se né? não é pra mim, isso nunca foi pra essa família, exato. E essa questão do Collor e Lula? Então. Porque você era jovem, bem jovem, Eu tinha né? 13 anos. Imagina. Eu e meu irmão, eu com 13, meu irmão com 12, a gente era da pastoral, a gente já frequentava, a gente já... Pra você ter uma ideia, eu tinha lido Brasil Nunca Mais, que a editora Vozes publicou. Imagina, um menino de 13 anos descobrir que tinha tortura no Brasil e todos os relatos da tortura. Os padres, os três padres que comandavam a paróquia, eram duas, a diocese de Alagoinhas eram duas paróquias, São Francisco e Santo Antônio. E os três padres eram alemães, era Padre Jorge, Padre Alberto, Padre Roberto, Padre José. Os três eram adeptos da teologia da libertação. A gente foi catequizado pela Bíblia Pastoral, que é uma tradução da Bíblia com notas de rodapé incríveis, que impede qualquer fundamentalismo religioso. Então a gente era muito politizado e o PT era o galvanizador, era o condutor de todas essas aspirações. Nós tínhamos colegas maiores que nós, que já tinha 16, 17 anos,
que eram bastante ativistas, militantes. Então, Lula, PT, meu primeiro voto, tinha acontecido Vale Tudo, a novela, eu sempre fui noveleiro, todo aquele clima. E meu pai era o contrário disso, meu pai era o cara que lia, ele lia, né, era semi-alfabetizado, então ele lia os jornais que estavam disponíveis, ele ouvia a rádio, e, portanto, meu pai estava desde já bombardeado por uma informação que colocava ele contra a própria classe. Então, ele não admitia que Lula fosse candidato, sabe por quê? Porque Lula era analfabeto. Olha que louco. Então, assim, ele, como um cara semi-alfabetizado, rejeitava que alguém da classe dele fosse presidente. Então, ele adorava Collor, porque Collor era exatamente o contrário e a aspiração de tudo que ele aprendeu a querer ser. Claro. E aí, imagina, eu com 13 anos, adolescente, os nossos conflitos eram pesados, eram discussões pesadas. Engraçado, né? Porque a gente vê muito isso acontecendo hoje em dia nas famílias também. Exato. Muito, exatamente. a partir de 2018 para cá, principalmente, né? Isso, falta de consciência de classe. A consciência de classe não é uma coisa que todo mundo desenvolve, né? E muito pelo contrário, eu acho que assim, as pessoas têm uma aspiração a ocupar o lugar do opressor, né? Quando ela se desloca desse lugar de oprimido, é como se algo nela, até de certa forma um pouco sádica, quisesse experimentar esse lugar do opressor. Quando você desperta a consciência de classe, ou quando você se dá conta de que você é um escravizado e você liberta seus grilhões, você pode ter duas atitudes. Você pode querer escravizar outra pessoa ou você pode querer libertar outras pessoas. Eu, desde sempre, quando os meus grilhões foram rompidos, eu quis libertar outras pessoas. Mas, Gabriel, nem todo mundo quer ser libertado. Algumas pessoas amam as próprias correntes. Em relação a essas, a gente não pode fazer nada. É melhor evitar até o conflito. O conflito. Exatamente. Né? Já, você, pegando isso como gancho, você falou na sua entrevista com o Vilela, vou até pegar aspa aqui para não ser enviesado. Qualquer pessoa com decência humana básica acaba se colocando mais ao lado da esquerda. Você acredita mesmo nisso? Acredito. Eu acredito. Mas não existe decência na direita? Existe decência na direita. Existe decência, isso é inegável. Existe decência na direita. Mas a partir do que a gente está vendo no mundo, né? Essa afirmação foi muito dentro desse contexto que nós estamos vivendo. Claro. A gente está vendo as direitas no mundo inteiro se deixarem corroer pela extrema-direita e sua ideologia fascista, antivida e totalitária. Então, nesse momento, alguém que se proclame a favor da decência humana básica está automaticamente do lado da esquerda. Veja, por exemplo, na Europa, ou nos Estados Unidos, não vamos para a Europa, vamos para os Estados Unidos. O que Trump está fazendo com os imigrantes latino-americanos e muçulmanos. Se você se indigna com aquilo, de você pegar uma criança de 5 anos e colocar num campo de concentração e deportar os pais dela, se isso mexe com você, se você diz que isso é injusto, você está se colocando à esquerda, porque quem está fazendo isso é a direita nos Estados Unidos. Você entende o que eu quero dizer? Não, eu entendo. A esquerda neste, né? A esquerda se a nesse gente fizer sentido, um recorte ali daquela fotografia, você está à esquerda de quem está mandando. Exatamente. E no mundo inteiro hoje, se você se coloca pela decência humana básica, você acaba se colocando à esquerda. Hoje, quem está defendendo a democracia no mundo, quem abre a boca para defender a democracia, mesmo que não queira, mesmo que essa pessoa não seja de esquerda, ela é empurrada para a esquerda. Porque é a esquerda que está segurando a democracia, as mulheres. É a mesma coisa do feminismo. Eu diria, alguém que defende a decência humana básica hoje é feminista. Eu vou refazer a frase. Alguém que defende hoje a decência humana básica hoje é feminista. Ponto. Tá certo. Entende? É nesse sentido. Agora, claro, eu conclamo, interpelo as pessoas de direita decentes a dizerem, vamos disputar a direita aqui. Porque claro. Eu acho justo que a esquerda e a direita tenham visões diferentes sobre como conduzir a economia. Absolutamente normal. Agora, quando uma pessoa se deixa infectar pela indecência, pelo autoritarismo, aí ela, desculpe, não tem, ela é
Virou uma fascista. Você sabe, eu tava... a gente tá gravando essa entrevista, hoje é dia 10, né? 10 ou 11? 10 de fevereiro, só pra fazer um corte temporal. E a gente vem tendo um aumento no Brasil inteiro, mas especificamente no Rio Grande do Sul, dos casos de feminicídio numa escala muito assustadora. Sim. E a minha coluna do último final de semana na Zero Hora, eu tratei sobre isso. Sim. Especificamente de um caso de uma mulher em Porto Alegre que ela pediu 15 vezes medidas protetivas, foram negadas as 15, ela se mudou de residência 9 vezes para fugir do seu agressor e continua com medo. O rapaz, ele foi preso recentemente, mas por um deslize quase, assim, que ele foi preso. E na minha ingenuidade, quando eu escrevi essa coluna, eu até pensei, assim, meio de bom humor, falei, pô, pelo menos uma aqui que não vão me xingar no e-mail. Eu recebi uma quantidade inacreditável de mensagens de gente ou dizendo assim, mas você generalizou, não é todo homem. O que é óbvio, mas assim, se você se incomoda com uma generalização... Claro. E aí, daí pra baixo, tá? Porque eu não imaginava que eu ia receber pessoas ativamente apoiando a agressão. Sim, e esse caldo é um caldo, sei lá, diabólico, porque ele envolve, com todo respeito aqui, eu tô falando com todo respeito, ninguém vem aqui dizer, mas nem todo, óbvio que a gente sabe que nem todo. Claro. Então, portanto, tem um caldo religioso aí. Tem um fundamentalismo religioso que tenta retomar os princípios do patriarcado das religiões monoteístas, das grandes religiões monoteístas que estão na base, no fundamento da nossa cultura. Então essa ideia do macho como provedor, do macho como dono do corpo feminino, como dono das crianças. Há até movimentos masculinistas como esse, por exemplo, os Red Pills? Os Red Pill, mas aquele que sobe a montanha gritando. Os legendários. Os legendários. Então, tem essas maçonarias masculinistas que estão retornando e que estão utilizando interpretações e distorções do texto bíblico para justificar sua violência. Claro. As mulheres, nas sociedades patriarcais, desde sempre, sociedades de milênios, as mulheres sempre foram corpos matáveis, sempre foram sujeitos elimináveis. Márcia Tiburi escreveu um livro incrível agora chamado Ninfa Morta, sobre os fundamentos dessa matança, né? Essa é a verdade. E é impressionante porque os números de homicídios estão caindo. Sim. Então, a gente... De uma maneira geral, se fala. De uma maneira geral, os números de homicídios estão caindo, mas o recorte do feminicídio é uma coisa impressionante. É assustador. Então, a violência, de modo geral, parece que está diminuindo no país. Mas a violência contra a mulher, mas contra a mulher, ela aumenta. Exato. E aí tem a ver com algo que está nesse livro aqui. Por favor. Que eu explico em Falsolatria. Esse culto coletivo digital, engendrado pelas plataformas. A mentira, a fraude, né, ao masculinismo. Ou seja, o combustível das mídias sociais hoje é o ódio. É o ódio. O que garante a audiência de uma pessoa hoje nas mídias sociais são os afetos tristes, de que fala Spinoza. É a inveja, é o ódio, o ressentimento. Esse é o combustível. E uma vez ali, com audiência desse fluxo ininterrupto de informação que resulta na desinformação, nascem as seitas digitais. Porque o próprio algoritmo produz as seitas digitais, que são as bolhas. E aí, claro, esses grupos os meninos que estão jogando videogame em grupo, se falando entre si, ali... compartilhando preconceitos em relação às meninas, o ingresso em grupos organizados como os Red Pills, os anti-vax, quer dizer, o movimento anti-vacina, as teorias conspiratórias, a pessoa fica sujeita a essa... Porque esse é o combustível das mídias sociais. E aí é óbvio, vai reafirmar preconceitos que são, não nem diria seculares, são milenares contra as mulheres, principalmente. E, Gabriel, a gente está vivendo uma rima histórica, né? A história não se repete, a história rima. Acho que Walter Benjamin foi o primeiro a dizer isso.
Durante o auge do neoliberalismo, quando Ronald Reagan e Margaret Thatcher e a queda do Muro de Berlim, ou seja, quando Fukuyama proclama que a história acabou e que o liberalismo venceu, curiosamente, o mundo vive uma onda de violência contra a mulher. O mundo vive uma epidemia, a epidemia de AIDS, que no Ocidente vitimou principalmente homens gays e travestis. O mundo vive uma onda de autoritarismo e de ódio e morte às mulheres. Tem uma rima acontecendo. Veja que em 1980 já foi uma rima com o que aconteceu nos anos 30. Claro. E agora a gente tem novamente essa rima. E eu acredito mesmo que, sim, que nós vamos fazer frente a isso. Nós vamos fazer frente a esse horror. Acho que o futuro, quem vai garantir, está garantindo, são as mulheres. E acho que as mulheres terão um papel muito importante nessas eleições, como tiveram no México e em outros tantos lugares. As mulheres vão dar um freio nessa onda de ódio e feminicídio. Porque são elas, inclusive, que são as mães. São elas que são as irmãs, são elas que são as namoradas, são elas que são as mulheres. São Claro. elas. Entendeu? Elas vão assumir essa rédea para colocar homens melhores no mundo. É possível, cara. Porque E é possível. muito... Mas é que é realmente muito inacreditável. É inacreditável, assim. mas... A Kelly Matos, que apresenta o programa comigo, o Timeline da Rádio Gaúcha, ela recebeu um direct nessa manhã. A gente estava falando sobre o caso de uma das meninas que Sim. levou 15 facadas. E aí, o rapaz, ele... assim, eu tenho até dificuldade de dizer, porque é muito fora da normalidade. Ele mandou uma mensagem no Instagram dela dizendo: mas vem cá, Kelly, ninguém leva 15 facadas do nada. É inacreditável isso. Eu não, é difícil de pôr em difícil palavras. argumentar. Aí você vê que essa pessoa, na verdade, talvez se eu der o exemplo da homofobia, fique um pouco mais claro, porque a misoginia, ela tá tão naturalizada, Sim. que um cara é capaz de dizer isso. Mas olhe, quando você, digamos assim, que você, em legítima defesa, ou você tomado por um acesso de ódio, você cometa um crime, né, um homicídio, tipo, você matou a pessoa. Digamos que um golpe É isso. já era É isso. suficiente, mas quando você se debruça sobre um corpo e você dá mais 14 golpes, aí você entra em algo muito maior. Não é a forte reação, Isso. não é o contexto, é um ódio que está em você contra as mulheres. Ponto. Quando alguém mata um homem gay e se debruça e queima o corpo, empala, fura os olhos, aquilo é um crime de ódio. Então, o crime de ódio tem essa característica e esse ódio, ele é cultivado. Esse ódio é cultivado por distorções religiosas. Esse ódio é cultivado por desinformação, como está acontecendo nas mídias sociais. Esse ódio é cultivado por falta de diálogo, né? Totalmente. Inclusive, acho que essa nossa entrevista aqui vai ser um certo divisor de águas na história do Rivotalks, porque a gente está o tempo todo tentando limpar os nossos seguidores justamente com esse objetivo. Sim. Isso aqui é um espaço de conversa. Sim. Muita gente deve ter visto a chamada para essa nossa entrevista e não deve ter entendido nada, porque identifica principalmente a mim, a maioria das pessoas, como uma pessoa muito mais à direita do que à esquerda. Sim. E é isso, porque é um choque na cabeça Sim. das pessoas. E a gente está aqui conversando há quase uma hora, ninguém brigou. E nem tem porquê. E não tem porquê. E se a gente eventualmente Exato. discordar, a gente pode conversar a respeito disso. Claro, e discordâncias são necessárias. Mas nós perdemos isso no país, né? Eu No acho país que e no nós mundo. precisamos recuperar isso, porque é isso, a extrema-direita que está triunfando no mundo inteiro, né? Ela substitui o adversário, Gabriel, pelo inimigo. Adversário é alguém com quem você disputa e conversa. Adversários eleitorais, inimigo é quem você elimina. Isso. Entendeu? Então, assim, e foi chocante, porque todos nós fomos contagiados, né? A extrema-direita, ela é odiosa não só porque ela se move a partir do ódio, e ela se move a partir do ódio, mas ela desperta também em você algo que você não quer, que é o ódio. Ela é odiosa, no sentido do contágio, né? Então, quando eu recebi o convite, eu achei ótimo vir para aqui conversar com vocês, Claro, porque é isso que a gente vai claro. fazer. A gente pode discordar de muitas coisas nessa vida, entendeu? Muitas coisas. E é normal que a gente discorde.
mas que a gente perca a decência humana básica, Nunca. isso não pode haver. Não, violência, sabe? política. Isso não, é inadmissível. Vou aproveitar então que a gente está falando de discordância. Sim. Ó, você falou que já foi alvo de fake news, tanto de esquerda quanto de direita. Sim. Isso é um fato. Mas tem duas específicas que me chamaram muita atenção. Houve um momento em que a direita dizia que você queria islamizar as escolas brasileiras porque sugeriu que seria importante ter o ensino de cultura árabe no nosso currículo, como a gente tem de vários outros povos. E a esquerda Diz que eu sou sionista. diz que você era aspas suas, tá? Viado escroto sionista porque visitou Israel. Exatamente. Não vou entrar no mérito da fake news de direita, islamizar a escola, uma bobagem, não quero falar a respeito. As duas são absurdas igualmente. As duas são absurdas. Será? Eu acho que as duas são absurdas porque as duas abrem mão da verdade dos fatos. A gente tá vendo o conceito de pós-verdade que a Universidade de Oxford considerou a palavra do ano em 2016 tem a ver com isso. Quando você abandona a verdade dos fatos em nome da sua melhor versão. Da versão que melhor cabe nos seus preconceitos, né? A teoria conspiratória serve para isso. Por que muita gente adere à teoria conspiratória? Porque lidar com o caos, lidar com a complexidade da vida é muitas vezes difícil. A psique humana... dá muito trabalho. Ela demanda por explicações. Ela demanda por explicações. E olha, é interessante porque eu falo aqui nesse livro que a mentira deliberada, ela nasce da mesma fonte da ficção literária. A ficção literária, ela é uma criação, é a imaginação criativa do escritor. A mentira também nasce da imaginação criativa humana. Só que a literatura, ela não tem a função nociva de infectar a sociedade, de destruir pessoas. A mentira, sim. Então, essas duas mentiras, né? Quer dizer, não é mentira que eu fui a Israel. Eu fui a Israel a convite da esquerda israelense. Que existe, viu, gente? Não existe, muito bem organizada. E uma esquerda que inclui, inclusive, muitas pessoas palestinas, árabes, ou seja, a solução que tentam a solução dos dois estados, que faz um enfrentamento. Foi essa esquerda que me convidou. E dentro da programação, que foi ampla, inclusive eu tive a honra de ter uma conversa de horas com David Grossman, ou Davi Grossman, né, depende de como chama, que é um dos escritores que eu mais amo, por exemplo. Ele e o Amos Oz, eu acho incríveis os dois. A gente teve essa conversa. Então, dentro da programação, incluía visitar a Palestina, e eu estive na Palestina, e eu e a conferência que eu fiz na Universidade Hebraica de Jerusalém foi sobre o que havia de comum nos fundamentos da homofobia e do antissemitismo. Então, eu fui para Israel, mas eu não sou sionista, eu nem pertenço à comunidade judaica. Eu só acho que, assim, os judeus que foram vítimas do antissemitismo na Europa, aquele antissemitismo medonho que resultou, né, em mais um pogrom, que resultou nos campos de concentração, nas mortes, também tem o direito a um lugar, sem tirar o lugar do outro, sem recorrer à colonização, sem expulsar pessoas que estavam lá, sem fazer limpeza étnica. Ponto. Essa é a minha posição. A partir dessa história nasce a fake news de que eu sou sionista. E, por outro lado, a comunidade judaica de direita brasileira, que também não escapa da fake news, também não escapa da teoria conspiratória, e principalmente a direita judaica sionista, muito aliada de neopentecostais sionistas, me atacaram dizendo que eu queria islamizar as crianças na escola porque eu sou subscritor de um projeto de lei que buscava ensinar para as pessoas como a cultura árabe marca a nossa cultura. Para começar, o uso da nossa base numérica, nosso sistema de numeração palavras, e de contagem. Nossa língua. Não, vamos começar pelo sistema de numeração, do qual a gente não pode abrir mão. É arábico. Ponto. Né? Não vou nem falar do quibe que cada uma pessoa come. Né? Não vou nem falar da esfiga do Não Habib's. vou falar nem dos afrescos na arquitetura. Quer dizer, então a gente viveu naquele momento e de certa forma não escapamos esse momento de estupidez. E veja, foi o Movimento Brasil Livre que espalhou essa mentira. Da islamização. Da islamização. É uma gente que não tem compromisso nenhum com a verdade dos fatos. Que faz deliberadamente uma mentira, uma calúnia, fabrica
uma fraude para destruir outra pessoa. Essas pessoas tiveram a coragem de difamar Marielle Franco 4 horas depois da morte dela. Marielle não teve um infarto. Marielle foi metralhada. Eles disseram que ela tinha tido um infarto? Não, eles disseram que ela tinha envolvimento com traficante. Ah, logo na sequência do assassinato. Para justificar o assassinato dela. Claro. Então, a gente está falando dessas pessoas. E o mundo e a falsolatria, esse diagnóstico que eu faço aqui, explica muito bem isso. É um mundo que está abrindo mão da verdade dos fatos para ir para a melhor versão. Então, para a esquerda antissemita, é muito cômodo utilizar essa história de que eu sou sionista para destilar homofobia contra mim, para me atacar homofobicamente. E é muito cômodo para a comunidade judaica de direita, sionista e colonialista dizer que eu quero islamizar a sociedade brasileira. Ou seja, serve aos dois. Claro, mas você foi em 2016 a Israel, voltou com essas impressões todas. Eu escrevi um diário de lá. Eu tive em agosto do ano passado em Israel pela primeira vez e é muito diferente você estar num lugar e você Sim. ouvir falar de um lugar. Sim. E é realmente uma sociedade muito complexa, muito plural, Sim. né? Inclusive Sim. do ponto de vista dos sionismos. Sim. E por isso que eu te faço essa pergunta, porque eu sou judeu. Sim. E levantei muito. O 8 de janeiro, para muitos de nós, foi uma espécie de chamado para que a gente voltasse a falar sobre esses temas de antissemitismo, essas questões. Muitos de nós nem acreditávamos mais que isso ainda existia com tanta força e passou a ver que existe novamente. Foi muito assustador e desde então me tornei uma pessoa muito vocal nesse sentido, nem entrando tanto na questão de Gaza, de Netanyahu, não estou falando de geopolítica, estou falando de antissemitismo mesmo. Sim. E o sionismo, para mim ficou muito claro que sionismo, se a gente for assim na raiz da filosofia dessa corrente política, ele é um movimento de autodeterminação, né, da crença de que os judeus precisam ter um lugar para chamar de seu. Sim. E aí tem muitas correntes a partir disso, né? Sim. Tem os de extrema direita, tem sionistas fascistas, tem sionistas comunistas, Sim. a gente tem tudo que é tipo de sionista. E eu acho que você pensa assim também. Eu acho que assim, o povo judeu tem direito a ter um Estado para chamar de seu. Eu acho que o povo judeu tem direito a uma diversidade política. E tem direito dentro dessa diversidade política, a fazer disputas no seio da sua comunidade sobre qual é o melhor caminho. Então, existem sionistas de esquerda, sionistas de direita e existem judeus não sionistas, certo? Eu não tenho lugar de fala, porque eu não pertenço à comunidade judaica, então eu não vou ficar aqui falando de uma comunidade a qual pertence, mas parte da minha intelectualidade, do meu repertório, boa parte é formado por autores de origem judaica. Para começar, Freud, que eu amo, psicanálise, né? Marx, todos de origem judaica, ou seja, eu tenho com a judeidade uma relação que é, né, interessante. Então, sim. Tem uma corrente da judeidade que me interessa muito, que é muito bonita, que é aquela que descobriu que um povo, para preservar a sua identidade, não necessita necessariamente da terra. Uhum. O povo judeu é uma ideia. E por isso ele atravessou tantos séculos, tantas perseguições, e ele segue sendo uma comunidade, independente da terra. Deslocou a necessidade. Agora, que tenha dentro dessa comunidade quem queira a terra, é legítimo. Porque todos os nacionalismos querem a terra. Claro. Né? Toda identidade que quer encarnar demanda pela terra. Outras que não querem... Existem outras identidades. Por exemplo, se a gente pensar nos povos indígenas brasileiros, eles foram dizimados muito porque eles não puderam construir uma ideia de povo que prescindisse da terra. Claro. Então eles morreram junto com a terra. Mas eu acho bonito na comunidade judaica a ideia de que eles sobreviveram à falta de terra. Entendeu? Isso. E o que eu vejo é que o antissemitismo impede de ver isso. O antissemitismo, as pessoas falam como antissemita sem sequer se dar conta de que estão sendo antissemitas. Muitos. Elas não se dão conta. O antissemitismo está naturalizado.
ele está introjetado, ele está na língua. Ele veio com a língua, igual a homofobia. Você ia adorar ver essa conferência que eu fiz na Universidade Hebraica, porque eu busco esses dois fundamentos. O fundamento do antissemitismo, e aí quando eu digo antissemitismo, inclui também todos os povos semitas. Claro, não só claro, o povo claro. judeu, né? O próprio povo palestino, que é um povo semita. Então o antissemitismo e esse ódio, né? Essa racialização, é porque os judeus foram assimilados aqui no Ocidente, né? Foram assimilados. Sim. Mas os judeus foram racializados, como os palestinos são racializados hoje, como os negros são racializados, as pessoas pretas. Então, Gabriel, eu acho que falta muito conhecimento. As pessoas, elas são tagarelas. Existe uma tagarelice, sobretudo nas mídias sociais, sabe? A gente tava precisando muito resgatar a resposta do eu não sei. Sim, né? eu não sei. A Glória Pires também, eu não posso opinar. Eu não posso opinar. Não sei do que se trata, eu não posso concordo. opinar. Porque eu acho que grande parte não vou dizer falência do debate público, porque ainda existe um debate público, mas Sim. esse baixo nível do Muito debate baixo nível. As vem pessoas disso, rebaixam. né? E eu me recuso a rebaixar. Outro dia eu estava conversando com alguém na casa de Renan Quinalha, e a pessoa falou assim, eu acho que a esquerda tem que... porque a esquerda é muito pomposa, a esquerda fala difícil e a esquerda tem que ir lá e falar com o povo. Aí eu falei para essa pessoa, falei, alto lá, eu não estou disposto, eu não quero esse rebaixamento. Ao contrário, eu quero que as pessoas venham. Aí eu citei o exemplo de Moisés e o monoteísmo de Freud, que é maravilhoso, porque ele pega o Moisés de Michelangelo. Justamente Michelangelo esculpe o Moisés no momento anterior à quebra da tábua, e para falar da sublimação da raiva e da concepção de um Deus que não é representado e que, portanto, move as estruturas cognitivas ao lugar do simbólico. As pessoas têm que ser chamadas para cá, a pensarem mais. Se elas ouvirem uma palavra que elas desconhecem, ótimo, elas têm que ir para o dicionário, ampliar o repertório. Ampliar o vocabulário. Quando você amplia o vocabulário, quando você ouve uma palavra que nunca foi dita, que você nunca ouviu, pelo menos é assim que deveria funcionar, porque Isso. funcionou para mim, é assim que deveria funcionar. Mas não sei se é assim que funciona. Mas deveria funcionar. A educação é isso. A educação é isso. A educação é a transmissão de um conhecimento anterior a nós. Ninguém nasce sabendo. Eu não tenho esse repertório e esse vocabulário porque eu nasci com ele. Não, eu fui aprendendo a cada livro que eu li. Mas você definitivamente não faz cálculo eleitoral. Mas não faço, e eu acho que não deveria fazer. A verdadeira isso. política boa não deveria fazer cálculo. O povo sabe o que quer, como diz Gilberto Gil, mas o povo também quer o que não sabe. Certo. Entendeu? Eu sempre quis o que eu não sabia que queria. E isso me trouxe até aqui, isso deve trazer as pessoas. Então, em vez da gente descer, da gente ir lá e falar e fingir... Não, você traz a pessoa, olha, o transgênero... Não, nunca ouvi falar o que é transgênero. Então, senta aqui que eu vou explicar para você o que é transgênero. Né? Eu nunca ouvi falar em cisgênero. Eu vou explicar, deixa eu ver a melhor maneira. Já ouviu falar nas repúblicas cisplatinas? Mas Você entende? Essa postura ela também não é comum. A do deixa eu te explicar. Eu acho que a gente tem muito um combate também. Mas, não tô falando de você. Sim. Não de você especificamente, mas da esquerda aí de modo geral. Eu sei que você gosta da expressão as esquerdas, né? Sim. De algumas das esquerdas, né? Sim, as esquerdas... Eu não tenho obrigação nenhuma de te ensinar, você que vai aprender porque que tem que me chamar de elo. Que não é correto também. Você afasta, né? Uma amiga minha, Fabiana, estava falando da experiência ruim que ela teve, porque ela foi a um evento, acho que feito pela Casa Bradesco. Ela até brincou, falou, eu vou lá dizer para a Casa Bradesco convidar você para fazer. Porque ela foi lá num evento na Semana da Visibilidade Trans e ela foi para tentar aprender e foi uma grande... Não tem outra palavra, vou dizer essa mesmo. Foi uma grande cagada, porque ela meteu os pés pelas mãos e as pessoas não foram acolhedoras e ela ficou mal. E aí eu, falando pra ela, olha, realmente tem muita gente dentro do nosso campo que tem essa postura que é um pouco pedante, um pouco arrogante e que desconhece a própria dinâmica da língua, né? A língua, ela é viva, ela tem o seu próprio tempo. A língua está em disputa.
Ok, mas ela está em disputa. Isso não quer dizer que ela tem que ser imposta. Claro. Senão vira George Orwell, Uhum. 1984. Uma nova língua imposta desde cima para baixo. Um gramscismo quase, né? Que eu acho que até isso é uma sacanagem com Gramsci. Desculpe, é uma sacanagem. Tá certo. Que é uma expressão do Olavo de Carvalho, que era um falsólatra, essa é a verdade. Porque Gramsci, o conceito de Gramsci é sofisticado, ele é um intérprete do marxismo, ele vai dizer que grandes revoluções não vão acontecer. Vão acontecer pequenas revoluções, a gente vai disputar a hegemonia, porque sempre vai haver uma hegemonia, a gente vai estar sempre em disputa com algo que é hegemônico. Isso vai haver. Agora, o George Orwell não, quando ele concebe a distopia, lá em 1984, o Big Brother impõe uma nova língua de cima para baixo. Você não pode impor uma nova língua de cima para baixo, você tem que deixar que a língua seja disputada e viva. Né? A língua viva. Então, sim, foi correto quando Dilma virou presidenta da República a gente dizer presidenta. Porque estava previsto no dicionário. Só que nunca havia existido uma presidenta, um exemplar. Entende? Então, essa disputa eu acho bacana. Eu pergunto a toda pessoa transgênera qual é o nome dela. E a partir do nome eu deduzo qual é o pronome que eu vou usar. Para algumas, inclusive, esse pronome não está adequado. Por exemplo, em vez de ela e ele, dizer elo. E aí eu sempre digo para a pessoa, olhe, deixa eu lhe dizer uma coisa, a língua é um exercício. É provável que na conversa com você... No automático, eu vou chamar ele ou ela. Eu quero que você entenda isso, que não é, da minha parte, não é nenhuma tentativa de humilhação, nem de não reconhecimento da sua identidade. Muito pelo contrário. Eu só quero que você entenda que a língua é essa dinâmica. A língua, ela está profundamente inscrita. A língua é um inconsciente, como disse Lacan. Né? Freud já tinha dito, mas Lacan aprofunda isso. O inconsciente como linguagem. Então, não é você decretando agora que você se chama Elo que vai fazer com que esse exercício meu fique automático. Além disso, Gabriel, alguns movimentos das esquerdas não levam em conta que a gente tem um país ainda com parcelas expressivas da população analfabeta, semi-analfabeta ou analfabeta funcional. Então, essas pessoas sequer assimilaram a norma da língua. Imagine quem ainda não assimilou a norma da língua, nem ampliou seu vocabulário. Claro. Ter que falar uma nova língua que corresponde a um grupo minoritário que está ali na internet falando para si mesmo o tempo inteiro. Então falta, eu acho, uma pedagogia, falta um acolhimento. Porque, por exemplo, eu entendo isso que você está dizendo, de que o movimento melhor em vez da gente baixar o nível do discurso, a gente buscar trazer as pessoas para esse lugar. Mas, por exemplo, tá? Aquela pesquisa de opinião que foi feita na comunidade da Penha, no Rio de Janeiro, depois da mega operação que matou 122 pessoas, se eu não me engano, incluindo 4 policiais, 85% dos entrevistados da comunidade se colocaram muito a favor da operação e quase como se tivesse sido ainda pouco, como se fosse insuficiente. Eu sei que você, historicamente, pensa completamente de forma oposta a isso. Sim. Como que você conversa com essa pessoa para explicar, né, assim... Bom, Gabriel, não é uma conversa de uma pessoa, claro, de um intelectual como eu, inclusive fora da curva, que vai conseguir ser antídoto a uma produção subjetiva de séculos, né? Há uma herança cultural que está profundamente arraigada, sedimentada, que são os fundamentos da psique de uma população. Nós vivemos 300 anos de escravidão, querido. Claro. 300 anos de escravidão, com uma produção subjetiva que colocava as pessoas pretas em lugares inferiores, que desumanizavam elas, que justificava toda sorte de sadismo contra elas, do açoite no tronco à degola, a arrastá-las, a dá-las vivas a cachorros para comer.
essa produção subjetiva está nas próprias pessoas. Claro. Então é óbvio que aquela Ancestral. população, embora ela seja a vítima daquela barbárie, ela vai aceitar aquela barbárie porque ela está convencida de que bandido bom é bandido morto, desde que o bandido seja pobre. Porque Vorcaro está vivo. E não bem gera vivo. tanta comoção. Né? Não gera indignação popular. Não gera A gente indignação. está vendo a imprensa muito indignada, mas a gente não vê passeatas Não sendo tem organizadas. passeatas. Exatamente. Um Então, homem nós que aparentemente comprou a República. Né? Exato. Nós fomos esses anos de produção subjetiva, e aí para não ficar numa linguagem, de produção de sujeito, de produção de caráter, de produção de visão de mundo. São séculos de produção que passa por tudo aquilo que Michel Foucault vai chamar de dispositivo, a imprensa, o judiciário, as escolas, vão produzindo isso. É a mesma lógica do seu pai ser um defensor ferrenho do Collor na época. Exatamente. Meu pai, por exemplo, ouvia um programa de rádio na Rádio Sociedade da Bahia que se chamava A Sociedade contra o Crime. O nome desse programa. Eu trabalhei, quando me formei jornalista, na minha monografia de conclusão de curso, no meu TCC, eu trabalhei as representações da violência nas páginas de polícia. Então, esses programas de crime sempre, e as representações que eles fizeram sempre me interessaram, porque, imagina, eu venho desse lugar, meu pai era um vocalizador desse tipo de argumento. Meu pai adorava esse programa e esse programa tinha um matador chamado Mão Branca. Supostamente aparecia um Mão Branca, olha que coisa significativa, que executava pessoas. O Kleber Mendonça Filho, em O Agente Secreto, traz a figura da perna cabeluda. No Recife foi a perna cabeluda, mas na Bahia era o Mão Branca. Entendeu? Então, é isso. Meu pai, embora fosse um homem preto de periferia, sujeito a ser morto pela polícia, pelos grupos de extermínio, e ele era um homem honesto e decente, mas como ele era um homem preto, ele poderia ser morto, e alguém poderia dizer claramente que ele era bandido e a morte dele estava aceita. Claro. Mesmo assim, meu pai aceitava esse discurso e reproduzia esse discurso. Entendeu? E essa reprodução tem a ver com todos esses dispositivos. Além da experiência real, concreta, que as pessoas têm com a violência urbana. Claro. A pessoa trabalha... Esgotamento, né? Ela trabalha ali um mês, ganha o salário surrado, aí ela compra o celular. E aquele celular que ela dá um valor enorme. Aí vem alguém e rouba esse celular... Essa produção subjetiva capitalista é tão grande que essa pessoa pensa automaticamente que aquele objeto tem mais valor do que a vida daquela pessoa. Então, na raiva, no ódio de perder aquele objeto, ela demanda pela morte daquela pessoa. Não sei se ela pode... Depois eu acho ela pode cair em si, porque se ela tiver decência humana básica, ela cai em si. E ela diz, pelo amor de Deus, um aparelho não pode ser maior do que a vida de um ser humano, né? Eu já fui vítima de muitos assaltos. E cada vez que eu fui, eu sempre rezava assim para mim mesmo e falava, nunca ofereci resistência, leve o que você quiser, leve tudo. Eu dizia, não, pode levar tudo. E rezava para que aquela pessoa que está me roubando, que não tem os mesmos valores que eu, não me matasse. Porque aquela pessoa poderia me matar. Claro. Ela foi criada num ambiente em que a vida não tem valor nenhum. Ela foi criada com corpos nas valas comuns, na frente da casa dela, dos esgotos. Ela cresceu com um revólver na mão, com um negócio controlado por organizações criminosas. Ela não dá o valor à vida que eu dou. Claro. Entendeu? Mas isso não pode me transformar num monstro. Eu não posso me transformar num monstro e dizer que a partir de agora eu quero que essa pessoa seja morta. Não quero. É simples assim. Mas é difícil, né? Nessa viagem que eu fiz a Israel, uma das atividades que a gente fez foi ir ao exército, ver aquele vídeo de 45 minutos das câmeras corporais dos terroristas do Hamas do dia 7 de outubro. E eu lembro, eu falei isso várias vezes já nos nossos programas, assim, eu fiquei durante 45 minutos pensando, eu não posso sentir vontade de fazer a mesma coisa. Não pode. Eu não posso sentir essa raiva que eles sentiram para fazer essas coisas. Não pode. Só que é muito difícil quando você vive aquilo, claro, né? Como é muito difícil também para os palestinos civis, Claro.
que não integram as organizações políticas, que são pessoas comuns, que não estão ali antenadas nas disputas territoriais e políticas que envolvem os diferentes grupos palestinos, como é difícil para elas também ser bombardeada O tempo todo. e ver uma criança estilhaçada. Você entende? É uma tragédia sem tamanho. horror. É um horror. E uma coisa não pode justificar a outra. Isso, é isso. Não pode. Não Puxa, tem povo Jean, eleito. É a coisa da nuance que não existe mais no debate público. E que tem né? que haver. As pessoas podem ser boas e ruins em lugares diferentes, Exato. em medidas diferentes, sobre assuntos diferentes. Né? Exatamente, exatamente. Isso, e eu acho que falta isso e falta conhecimento. Também. Olha, tem o Sloterdijk, que é um filósofo que eu adoro, ele escreveu um livro que não foi traduzido ainda no Brasil, né? É chamado Gris, Cinza. Uhum. E aí ele pega uma frase de Paul Cézanne, o pintor. E como eu sou pintor também, é linda essa frase. Ele diz assim: não se pode dizer que se é pintor quando não se pintou um cinza. Uhum. Eu gosto dos cinzas. Isso. O mundo está dividido e polarizado em preto e branco, mas desculpa, existem cinzas e muitos tons. E eu não vou abrir mão dessa complexidade pelo populismo. Não vou. Eu disse isso para Edinho, eu disse isso para o movimento. Um outro congresso é possível. Eu falei: não esperem de mim um populista. Uhum. Eu não sou um populista. Eu sou um intelectual. Eu quero que as pessoas... Eu acredito na evolução espiritual das pessoas, não no sentido religioso. Claro, claro. Mas o cultivo do espírito, do conhecimento. Eu acredito mesmo. E acredito porque eu venho da extrema pobreza, da precariedade. Aquele lugar em que nenhuma outra fome nasce porque a fome de pão está presente. Uhum. Quando você tem fome, nenhuma outra fome nasce. Nem fome de beleza, nem fome de justiça, nada. Você quer matar a fome, por isso Lula é tão foda e tão importante. É verdade. Sim. Porque ele conheceu isso. Eu tive um momento, na campanha de 2018, eu trabalhava no Estadão e eu era carrapato, né? O repórter carrapato do Ciro Gomes. E aí, no primeiro turno, eu tava num comício do PDT em Timon, no Maranhão, uma cidade que faz divisa ali com Piauí? Com Teresina, isso. Sim. Você atravessa a ponte e tá em Timon. E aí, era o 15º comício do Ciro que eu ia, então eu já sabia muito do que ia acontecer. Eu fui ali fora um pouco para ver o movimento e tinha uma única senhora com uma camiseta do Lula. E aí eu cheguei para ela, isso já faz 8 anos, né? Falei: por que a senhora tá fazendo aqui? A senhora não viu que o comício é do Ciro Gomes? Falando: vim ver o que tá acontecendo, porque eu vou de Andrade. E não é meme, falou Andrade, ela nem sabia direito o que ela tava falando, eu vou de Andrade. E aí eu falei: mas por quê, né? Tentei entender. Ela: eu vou de Andrade porque o Lula mandou. E aí a gente tinha acabado de sair de Lava Jato, aquela eleição. Eu falei: mas a senhora não vê as notícias? Não viu que Lula foi preso, né? Lula roubou? E ela diz: não me importa. Você sabe o que é uma cisterna? E eu sabia o que era uma cisterna, mas ela me deu ali uma baita de uma lição. Não tô ela lhe deu uma lição. Dizendo que o Lula fez ou não fez. O fato é que, para quem não tinha água antes de um governo, a partir do momento que se tem, não precisa explicar, né? Olha, eu vou dizer que eu acho que a classe dominante, em suas muitas matizes, ela alimenta um ressentimento em relação a Lula, sabe? É como se não admitisse que um gênio pudesse nascer daquele lugar. Entendeu? Claro. Então, eu me identifico muito porque eu venho de um lugar, não tô dizendo que eu sou gênio, não, mas eu tô dizendo que eu venho desse lugar da pobreza extrema. Não era para você sair como saiu, de onde você saiu. Não era pra eu estar aqui. Isso. Então, por isso eu compreendo o que ele faz e acho que, realmente não acho que Lula tá longe de ser ladrão. Lula gosta de poder. Isso é certo. Mas ele não é ladrão. Se Lula tivesse roubado, com tudo, a vida de Lula já foi vasculhada de todos os modos que você pode imaginar. Contas no exterior, tudo. Lula gosta do poder para transformar. Ele pode até ser um macho alfa na política, ele é realmente macho alfa na política. Mas ele gosta do poder para transformar porque ele tem consciência de classe. Que meu pai não tinha. Não dá para dizer que não. Ô Jean, falando de intelectuais, tem um momento da sua entrevista com o Abu Janra, Sim.
em que ele cita o Clodovil para dizer que você não foi o primeiro parlamentar assumidamente gay, né, a assumir um mandato. E aí você responde para ele, você diz assim, não, de fato, mas o Clodovil ele não tem orgulho de ser gay. Sim, não tinha. Não tinha mesmo. Eu queria que você explicasse melhor essa diferença, mas só para trazer um pouco mais de contexto, uma vez eu ouvi de um amigo gay, numa conversa também, alguém tinha usado a expressão opção sexual. Sim. E ele falou, não é uma opção, a gente não escolhe. Sim. Até porque se fosse uma escolha, nenhum gay escolheria ser gay, dado o mundo onde a gente vive, as opressões que uma pessoa gay sofre na vida, né? Então, por que na sua opinião, o orgulho, ele não é uma questão identitária, e sim de posição política, né? E até que ponto que essa diferença explica tanto a sua trajetória? Boa pergunta. Eu vou lhe responder tocando a sua identidade. Sartre escreveu um texto maravilhoso chamado A Questão Judaica, sobre a questão judaica, em que Sartre distinguia os judeus que tinham orgulho da judeidade e os judeus que buscavam assimilação para serem aceitos nos salões da alta burguesia alemã. Orgulho gay é isso. É você não ter que se metamorfosear, você não ter que se fingir, você não ter que se trancar em nenhum armário para ser aceito nos salões. O orgulho gay é você não fingir que você é hétero, é você não tomar como elogio a ideia de que você tem passabilidade. Poxa, você nem parece que é gay. Isso não deve ser tomado como elogio. Eu quero ser gay. Quanto mais purpurina, melhor. Quanto mais parafina, melhor. Quanto mais serpentina, melhor. Ser judeu. Sim. Afirmar a judeidade, não se esconder. Isso é o orgulho. Mas você sabe o quanto existe auto-ódio na comunidade judaica, o quanto existe racismo internalizado na comunidade, entre a população preta, o quanto pessoas pretas têm a fantasia de eliminar o signo da pele. Com Frantz Fanon, escreve muito bem em Pele Negra, Máscaras Brancas. O quanto mulheres introjetaram a misoginia e o machismo, e são correias de transmissão do machismo e da misoginia na criação de seus filhos. O feminismo é o orgulho de ser mulher, de afirmar o gênero, certo? Então isso é o orgulho LGBT. Clodovil não tinha. E não é nada contra ele, porque eu tinha uma excelente relação com ele. Eu sempre já contei essa história, vou contar mais de uma vez. A gente tinha uma excelente relação. E eu conheci Clodovil, fui apresentado a ele por Marlene Matos, no camarim de um show que ele fez. Que encontro maravilhoso. Esse encontro, Marlene foi minha diretora. Parece começo de piada, Parece né? Jean Willis, Clodovil, Marlene Matos entram num bar. Entro no camarim. Mas foi bem isso, Marlene era minha diretora. Marlene me dirigiu num programa chamado Amigas Invisíveis, na Rádio Globo, um programa interessante. Eu, Ana Flores, Dedina Bernardelli, Alessandra Fragolenti, que é a mulher do Leone. E Clodovil tinha tinha sido eleito, e ele estava com um show que ele usava espartilho, inclusive no show botava um espartilho branco, voz e piano. E eu fui nesse show, ele com a megalomania dele, ele fez o show na Credit Hall, uma coisa assim. Que um lugar pra, sei lá, centenas de pessoas e tinha 8 pessoas na plateia. Mas ele fez o show com a dignidade, como se ele estivesse fazendo para uma multidão. E quando terminou o show, ele tinha cantado uma música de Jair Amorim e Evaldo Gouveia, Brigas, né? Veja só, que tolice nós dois brigarmos tanto assim. Se depois, é um condicional, né? Se depois somos nós. E ele falou, e depois? Aí eu, lá no camarim, ele falou, e aí, você gostou do show? Aí eu falei, eu adorei, mas olha, aquela música do Jair Amorim não é ir depois, é se depois. Aí Marlene crava as unhas assim nas minhas costas, pronto, Clodovil vai acabar com você. E aí ele teve a reação mais inesperada, ele falou assim, virou pra mim e falou assim, você tá de carro? Mora onde? Eu falei, em Copacabana. Você tá de carro? Eu falei, não, eu vou de táxi. Ele, não vai não, você vai comigo. Aí eu fui com ele, cara, falando de música, de tudo, e... A última vez que eu o vi vivo foi na Oscar Freire, ele sentado tomando um café, eu não era deputado ainda, acho que foi em 2010, eu descendo a Oscar Freire e ele estava tomando café, ele me parou, Jean, e tal, demos um abraço e tal. Ou seja, essa figura que era uma ferida aberta, que tinha tantos problemas de misoginia, ele era muito misógino,
tem a ver com a história de vida dele. Ele foi criado não pela mãe biológica. Ou seja, a biografia Sim. dele ele era misógino, ele tinha tudo isso, mas ele teve por mim um afeto. Então não é falando dele, porque Não, a direita claro. gosta de usar muito isso. Aliás, tem um meme que é ótimo. Esse é um homossexual. Eu nem sabia Tem um disso. meme que é desse Aham. esgoto chamado MBL, por exemplo, porque é um esgoto mesmo. É assim, esse é um homossexual e esse é um gaysista. Então, talvez, pegando o judaísmo como exemplo, Claro, né? claro. Ninguém vai chamar algum judeu que se assume a sua judeidade de judizista. Não, claro. entendeu? Então, gaysista, uma feminazi, são fabulações da direita para impedir o orgulho. Para impedir a diversidade. É isso. O que permite continuar manipulando também, né? Claro, totalmente. Já temos mais uma pergunta da nossa gloriosa Cecília Flash. Deixa eu pegar aqui. Essa. Todos os entrevistados que a gente recebe aqui no Rivotalks, que tem um grande sucesso, observam o mesmo traço. Todo mundo consegue enxergar com muita clareza e visualizar o que quer e o seu futuro. E eu acho que isso é muito evidente em você. Quando você estava lá na Baixa da Candeia, pequenininho, no alto do morro, olhando de longe as luzes, achando que era Salvador. Não era só uma fábrica, mas você olhava e falava: vou para lá. Quando você resolveu entrar no Big Brother para mostrar como é que a coisa funcionava por dentro, você se inscreveu, aquela inscrição monumental, primeiro prêmio de 1 milhão, foi lá, entrou. Quando você resolveu entrar na política, mesmo com muitas coisas contras, meteu o pé na porta, conseguiu. Ao mesmo tempo, você tem essa síndrome de Cassandra que você fala, que você antevê as coisas, mas as pessoas meio que não te escutam. E daí me pintou uma dúvida, então, porque se você tem capacidade de enxergar e projetar o seu futuro, a falha estaria na comunicação, talvez? O que te impede de fazer com que as pessoas escutem mais as suas previsões sobre o futuro? Boa, Cecília, que pergunta maravilhosa. Cecília, eu acho que eu vou te responder chamando você para essa conversa. As mulheres não convencem ninguém também, ou convencem muito pouco. O fato de Cassandra não ser ouvida, a personagem trágica, tem a ver com o gênero dela. Se os deuses tivessem dado o poder da premonição a um homem, talvez ele tivesse evitado a guerra de Troia. Nós gays e mulheres e pessoas pretas, nós as minorias somos muito pouco ouvidos, né? Não tem a ver com a nossa dificuldade de comunicação, tem a ver com a posição que a gente ocupa. E isso torna opaco, isso impede que as pessoas acreditem na gente, certo? Então é isso, talvez os deuses sejam muito machistas. Em terem dado a nós, mulheres e gays, essa capacidade, de ver o futuro, mas não convencer ninguém. Mas, ao mesmo tempo, tem um outro mito que eu gosto de evocar, com toda a dor que esse mito implica, que é Prometeu. Uhum. Né? Ele está sempre botando o fígado para jogo. Isso. Né? Mas ele cumpriu uma função importante, que é roubar a luz e dar aos homens. Eu acho que a humanidade, os homens e as mulheres, eu acho que a humanidade precisa dessa luz. E se isso implica agora em botar meu fígado para jogo de novo, vamos lá. Engraçado, quando você fala naquele vídeo histórico do Big Brother, né? Que Sim. você diz, acho que é porque eu sou gay. Sim. Eu acho que a primeira manifestação pública, assim, daquela monta principalmente, de um apontamento objetivo de homofobia, né? Sim. É o primeiro da história. A partir dali que isso passa a acontecer com uma frequência maior, ao ponto de 2 ou 3 edições atrás a gente ter um movimento muito forte entre os participantes, né, de fazer esse apontamento, e aí passaram-se algumas edições. E aí nessa edição atual do Big Brother que a gente está assistindo agora, a gente vê que de alguma maneira, isso foi utilizado também, não estou dizendo que você usou, não é isso. Só que eu acho que o público está lendo que, em alguma medida, isso está perdendo a mão.
Eu não tô vendo o programa. A gente teve algum... Por exemplo, a gente tem a Ana Paula Renault, que é uma militante de esquerda, conhecida no mundo digital. Inclusive, sei que o PT deu uma sondada nela para sair candidata antes, né, dela entrar na casa. Sendo acusada, por exemplo, de ser racista com uma participante negra, porque disse que ela estava exaltada. Sim. E vendo o vídeo ali, de novo, é complicado, não é nosso lugar de fala, não quero causar nenhuma impressão errada, mas me parece que foi um exagero. Ao mesmo tempo, não estou dizendo que a Solange, que é a participante que utilizou desse argumento, de que ela não tenha sentido aquilo, né? De que ela estava sendo silenciada por ser uma mulher preta. Para mim, você está falando um pouco grego, porque eu realmente não tenho acompanhado a edição. Tá. E na verdade, eu acompanhei o Big Brother até a 7ª edição. Mas você acha, a pergunta básica é, em alguma medida, o apontamento de injustiças, ele foi usado de maneira tão... Não sei dizer, porque eu não acompanhei o caso. Não, mas não especificamente sobre esse caso de agora, ao longo das edições. O que eu posso dizer é que as organizações Globo e a Edemol entenderam as transformações pelas quais os meios de comunicação passaram ao longo dessas 2 últimas décadas. Quando eu fiz o Big Brother, o mundo era um. Claro. O mundo hoje é outro. Claro. Eu disse para você que em Falsolatria, o livro aqui, esse diagnóstico, eu falo sobre a disputa das Big Techs, das plataformas, com a televisão no modelo antigo, por exemplo, da audiência antiga da televisão, essa disputa da audiência por meio da exploração dos afetos tristes. A Globo entendeu isso. E a Globo monta hoje um BBB, quer dizer, há algum tempo a Globo vem montando o Big Brother para explorar essa audiência. Então, tanto que me parece que o programa está muito ruim na televisão. Ele vai muito mal na televisão em termos de audiência. Mas nas mídias sociais, ele está acontecendo. Então, eu posso dizer que o que era espontâneo, natural e verdadeiro deixou de ser porque o programa produziu uma gramática ao longo dessas 2 décadas, dessas 25 edições. Ele produziu uma gramática tanto para quem faz quanto para quem entra. Então, as pessoas não... Eu diria que tem uma perda da espontaneidade de si. Existe uma performance de si, principalmente quando as pessoas entram lá para bombar perfis nas mídias sociais. Elas não entram para... Mas você acha que tem setores das esquerdas que instrumentalizam o apontamento de homofobia, de racismo para interditar o debate? Acho sim. E acho que tem pessoas que fazem isso de maneira, inclusive, com muita má fé, né? De fazer acusações de homofobia, de machismo e de misoginia para não enfrentar um debate com honestidade intelectual, para não rever seus próprios pressupostos. Isso existe sim. Não vou dizer que não existe. E acho que, inclusive, a tarefa nossa, das esquerdas, a gente rever sempre os nossos pressupostos, né? Pra gente não virar a caricatura do que a gente critica, né? Exatamente. Perfeito. Então é o que eu posso dizer, porque eu não tenho visto mesmo o programa. Como eu disse pra você, eu vi até o 7º. E depois, em 2010, o jornal o Globo me convidou para escrever um artigo sobre a edição, que eu não estava vendo, eu passei a ver para poder escrever o artigo. E foi a última edição que eu vi. Depois eu não tenho interesse, sabe, Gabriel? O programa move uma indústria muito poderosa. Claro. De bilhões. E o público, tem uns setores do público do Big Brother, né? Não todo mundo, mas tem setores ali do público do Big Brother, setores que são muito chatos. Então, para acusar, ele tá pegando carona na edição. Ele tá pegando... Eu não quero pegar carona em lugar nenhum. Então, para não me acusarem de que tá pegando carona, eu nem comento. Perfeito. Não falo absolutamente nada. Eu atravesso o período como se o programa não tivesse acontecendo. Isso não significa que eu desprezo o programa. Não. É porque eu não quero essa encheção de saco. Claro, claro. Eu tenho um pavor desse fanatismo que se organizou nas mídias sociais em torno de determinados participantes. Então, eu quero me poupar disso. A vida já tem tantos problemas, não é? Muitos. Mas vem cá, então vou colocar aqui a pergunta da Manu. Sim. Manu Musitano, nossa amada Manu, que faz o Rivo News com a gente às sextas-feiras. Que ela tem uma pergunta sobre Big Brother que eu acho que você não vai ser muito incomodativo. Oi, Jean, eu sou a Manuela do Rivo News, uma grande fã de BBB e muito fã sua, daquelas que gritou muito naquela liderança. E você que ficou até o finalzinho até o último momento, que foi o último a sair da casa.
eu tenho uma curiosidade dessa de bastidores que ninguém revela, mas eu acho que você vai poder contar aqui pra gente. Realmente a casa fede muito ou eles fazem uma manutenção, uma faxina geral uma vez na semana? Beijo. Essa é a Manuela. Não dá, eu não aguento. Olha, na minha edição não fedia porque eu era muito e sou muito asseado e eu comandava, né? Essa minha... Eu tô falando sério. Sim. O fato da minha origem, né? De viver em... Minha casa tinha um cômodo para tantos filhos. Claro. Depois eu estudei no internato, no colégio interno. Eu fui para a República na minha época de estudante. Toda essa experiência coletiva me fez entrar no programa e administrar aquela casa coletivamente. Então, por exemplo, tinha uma feira, a gente fazia umas provas para ganhar um dinheiro que se chamava estalecas. Na época, nem sei se Ainda eles chama, né? Que foi uma moeda brasileira. Deu nome a uma moeda brasileira. Os portugueses deram nome a essa moeda. E aí a gente ganhava essas estalecas. Então, eu, com toda essa minha experiência, imagina, eu fiz 30 anos dentro do programa, eu já era professor universitário, já era mestre em letras. Ou seja, eu tinha uma experiência. O que eu dizia para as pessoas? Ganhamos todas as estalecas, não importa aqui, vamos fazer a compra daquilo que é do mês para casa. Depois, se sobrar, você compra alguma coisa do seu interesse, mas primeiro vamos garantir que todo mundo coma. Claro. Então eu fazia isso, eu cozinhava, eu fazia comida e eu botava todo mundo para limpar a casa, porque, porra, você vai naquele banheiro. Você organizou um kibutz. Eu organizei um kibutz Você de esquerda, transformou totalmente. um pedacinho do Projac Exato, num num kibutz. Aliás, eu estive lá num kibutz que eu achei tão maravilhoso. Enfim, era isso, entendeu? Então a casa podia viver outros conflitos, porque eu organizava, digamos assim, materialmente aquele funcionamento. Eu lembro que a menina, a atriz, Cláudia, a que fazia diarista, com a Dira Paz. Não, Cláudia Rodrigues não, mas era junto com a Dira, era a Dira, claro. Helena Fernandes. Ai meu Deus, como é o sobrenome dela? Bom, enfim, eu sei que ela entra lá, ela estava fazendo a diarista. Não. Cláudia Rodrigues. É Cláudia Rodrigues? É Cláudia Rodrigues? É essa mesmo. Então é Cláudia Rodrigues. Aí ela entra e ela tira o sapato. Aí ela tirou o sapato e pisou. Ela falou assim, eu vou fazer isso porque uma casa limpa é a casa que não gruda no chão. Aí justamente nesse dia ela falou, olha, tá grudando. Pronto. No dia seguinte eu fui lá passar pano na casa. Resolver, claro. Eu vou passar pano na casa. E eu lembro que teve um vazamento, uma coisa assim, que tava vazando a torneira e eu abstraí completamente que aquilo era um programa. Eu estava numa casa, então eu fui lá tentar resolver o problema da torneira. Aí eu ouço o Big Brother. Atenção, senhor João, o senhor não é encanador. Você vai ter que resolver. Tem um problema aqui, um pepino pra resolver. Essas intervenções eram o que me dava, era o que me despertava para a ideia de que eu estava no reality show, porque se não Senão fosse você as intervenções, esquece, eu esquecia completamente. E eu ria muito, assim, era a voz, às vezes era a voz do Boninho, às vezes era a voz de outro diretor, que era essa voz que entrava. E claro, o Boninho desculachava, assim, eu ria muito. Quando a pessoa deixava de ser líder, por exemplo, ela ganhava liderança, ela ficava líder. Aí no dia, tinha o dia dela deixar de ser líder. Ele não vazava isso Pra dentro pra edição, né? Mas ele esculachava, assim, e eu caía no chão de rir, eu ria tanto, porque óbvio que era uma brincadeira. Claro. Talvez se ele fizesse isso hoje, os participantes iam tomar como um tipo de assédio moral. Você vê como o mundo mudou, né? Super. O mundo mudou muito, ele seria acusado de assédio, mas não era um assédio, era assim, ele entrou no espírito do personagem, ele defenestrava, tipo, pegue seus panos de bunda e sai agora. E eu ria. Então tinha umas coisas assim que as pessoas me diziam quando eu saí do programa, elas falavam assim, nossa, tinha uma hora que do nada você começava a rir, você caía no chão. Eu dizia, vocês não ouviam? Não, a gente não ouvia. Aí eu dizia, era a voz do Big Brother mandando alguém pra fora. Era esse momento. Hoje a gente tava falando dos cinzas, né? Sim. E o Pedro Bial, pelo que a gente consegue depreender de tudo que ele já disse a respeito de todas as edições, ele tem 2 participantes favoritos. Sim. É você e o Adrilles Jorge. Sim. Não podia ter mais antípodas, não tem né? como ser mais cinza do que isso, eu né? não entendo o que o Biel viu no Adrilles, não, pelo amor de Deus. Sinceramente, porque o Adrilles não sabe nem falar direito. E Pedro é uma pessoa tão inteligente. Mas ele não tem uma intelectualidade, o Adrilles? Em que lugar ele botou?
Eu não sei. Eu preciso ver, ele precisa mostrar onde ele tá no bolso, na pochete. Talvez o Bial tenha visto e você ainda Eu acho que num não. café com o Pedro ele botou isso pra fora. Porque na atuação pública dele não tem. Na atuação pública é pura mistificação. É muito interessante uma pessoa ter como 2 participantes favoritos pessoas tão antagonistas, né? Eu acho que isso diz mais do Pedro. Certo. Acho que o Pedro é essa pessoa elástica e plural. Certo. Pedro, quando ele fez uma entrevista comigo no exílio, e ele me levou um livro, uma delicadeza dele, ele me levou um livro do Stefan Zweig, O Mundo Insone. E curioso, porque eu escrevi o primeiro texto que saiu internacionalmente, assim, pós a agressão da Venezuela por parte dos Estados Unidos, foi o meu que eu publiquei em Counterpunch, que é uma revista estadunidense, com tradução de Julie York. E o título é O Mundo Insone Uma Outra Vez. E eu faço uma referência ao Mundo Insone e O Mundo de Ontem, os 2 livros do Stefan Zweig. E Pedro que me deu de presente, entendeu? Então ele tem essa sensibilidade, eu gosto dele, acho bacana e acho estranho ele ser, porque eu, por exemplo, eu ser amigo desse Adrilles, eu nunca seria, porque tudo que eu vi publicamente desse cara me constrange, me dá até um constrangimento, assim, sabe? Vergonha. Dá uma vergonha alheia, Eu exatamente. conheço. Ô, Jean, como ex-BBB e erudito, Sim. intelectual, o que você tem a dizer para aquele chato tomando um vinho, fumando um cachimbo, que diz que, vão ler o livro, para quem gosta de Big Brother? Olha, eu acho que as pessoas são muito... Esse tipo de gente não vai mais existir, ela existiu no século XIX, né? O escritor que escrevia à luz de abajures ou de lamparinas, com sua pena e com, né? Esse escritor, ele não existe mais. Tudo se transforma com o mundo que se transforma em volta, com os meios de comunicação que se transformam em volta. Os folhetins, por exemplo, isso que a gente hoje dá tanto valor, né? Os romances de José de Alencar e mesmo de Machado de Assis foram escritos no formato de capítulos publicados em jornais, que era acompanhado como se fosse capítulo de telenovela. E, inclusive, muitos desses autores mudaram o roteiro e a história muito a partir da reação do público. As pessoas, Gabriel, precisam ter conhecimento para deixarem de ser chatas e snob quando elas não são. Elas acham que me ofendem quando me chamam de ex-BBB. Eu acho curioso isso, porque eu falo, eu amo ter feito o programa. Eu amo. Mas você não gosta de falar do programa hoje. Eu falei, isso é outra coisa. Não, isso é outra coisa. E como um crítico, né? Como alguém que acompanha. Isso é outra coisa. Eu não tenho que entrar na tagarelice. Eu não entro em nenhuma tagarelice. Por exemplo, o Bud Bunny agora. Todo mundo publicando. O vídeo falou, não, tanta gente. Já tem demais, É demais, eu sou mais um. O insulto contra os Obamas. Contra o casal Obama, o casal Obama, aquele insulto. Eu falei, porra, tá sendo replicado na minha... Eu não vou, mesmo que seja pra criticar, eu não vou fazer. Então eu não entro nessas trend. Não gosto, não sou do caroneiro. Sabe a coisa da carona? Sim. Não gosto de fazer. Sim. Então, assim, deixa quem gosta de Big Brother gostar. Se você gosta de livro, você vá ler o livro. Porque é o que eu faço, por exemplo. Claro, dá pra fazer as duas coisas também, né? As duas coisas também. Eu, por exemplo, adoro séries de televisão. Sim. Tô vendo agora The Built, na Hulu. Eu gosto de série e gosto de ler livro, as duas coisas. Entendeu? Tinha um reality show que eu adorava, que era aquele de costura, de design de moda. O Extreme Makeover? Não, era outro nome. Bem, enfim, ele teve uma série de edições, umas 6 edições assim. E eu adorava, ou seja, deixa quem gostar. Claro. Para de policiar. E dá pra gostar de Eu detesto tudo. quem quer se afirmar sobre os outros. Não gosto de Big Brother, é um entretenimento vazio e você tá aqui vendo, Cara, se você não gosta, vai lá ler seu livro, deixa a pessoa gostar. Pronto. É muito mais simples. Simples assim. E para encerrar esse nosso capítulo Big Brother, a gente tem aqui no Rivotalks o nosso sistema de membresia. E quem é membro de ouro fica sabendo antes quem são os nossos entrevistados e pode mandar uma pergunta. E quem te mandou a pergunta essa semana foi, cadê? A Luna Bergami. Socorro aqui, peraí, deixa eu segurar. Não quero não. Luna. Oi, pessoal da Rivo News, tudo bem? Oi, Jean, tudo certo? Bom, a minha pergunta para você é, o que tem de semelhança entre o Big Brother Brasil e a vida política? O que acontece quando as câmeras não estão ligadas? O que está acontecendo ali no bastidor?
É isso. Obrigada. Que interessante, Luna. Obrigado pela pergunta. Eu diria que no mundo da política tem menos câmeras do que no Big Brother. Claro. Né? O Big Brother todos os lugares têm câmeras. Eu diria que eles só não deixam o público ver, e mesmo assim não deixam por uma questão de, sei lá, de respeito mínimo à privacidade, que é quando você vai no banheiro. Mesmo assim, tem uma câmera, você limpa o rabo com a câmera pra você, com alguém olhando você fazendo isso. Porque, claro, você pode utilizar aquele espaço para fazer uma outra coisa, Claro. que não as necessidades fisiológicas. Na Câmara dos Deputados, as sessões da TV Câmara e da TV Senado, elas são pontuais, elas são aquelas votações abertas ali. Os bastidores da política não são televisionados, Nossa. não são captados por câmeras e, portanto, digamos assim, é mais complicado. Há mais sujeiras do que a casa é mais suja do que a casa do BBB. Dizem que não importa se você for uma boa pessoa ou uma má pessoa, a partir do momento que você vai para Brasília com o mandato, inevitavelmente vão te oferecer acordos espúrios. Não é verdade. Ninguém Não te é ofereceu verdade. mal feito. Ninguém Nunca nunca- te sugeriram, te Não. chamaram. Não, minha mãe tem uma frase muito ótima. Lagartixa sabe em que pau bate a cabeça. Eu sou um homem decente, Gabriel. Eu sou uma pessoa honesta. Se te chamassem, você Não, provavelmente, eles claro. nem pensam em me chamar porque eles sabem que eu não vou compactuar. E que provavelmente, sendo honesto como eu sou, eu Vai iria denunciar. denunciar. Exatamente. Então essa proposta... eu queria recomendar a Luna, que me Por fez a favor, pergunta. Luna Bergami. Esse livro aqui, que foi lançado ano passado, 2025, é meu livro de contos, O Anonimato dos Afetos Escondidos. É um livro de ficção. Esses contos foram escritos há 25 anos e eles são atualíssimos, parece que foram Que legal. escritos agora, e foi muito bem aceito pela crítica e está sendo bem aceito pelo público. E é isso. Então também quero convidar as pessoas para uma aula que eu vou dar no Espaço Cult, chamado Como a MPB pode salvar sua vida. Identidades, políticas e afetos. Eu ia dizer, esse aí não tem como como ter hater, mas tudo tem, né, hoje Não em dia. tem, Deve tem. super ter. Tem, Porque você sabe que eu hater. celebrei a vitória Mas do... essa aula vai ser presencial, então não tem bom. como. Melhor. Não tem como. Eu não dou mais. Eu tô com dificuldade de dar aula online. Uhum. Mesmo. Tinha que dar um curso pro Brasil Fora da Caverna e eu propus a eles que eu fizesse essa aula presencial e eles gravassem com câmeras. Claro. Porque eu não consigo mais, Gabriel, uma memória da pandemia me desencadeia a ansiedade. Uhum. Eu preciso falar para alguém. Tem você aqui. Conversar, né? Falar com uma câmera não consigo mais. E essa aula, como a MPB, a música popular brasileira, pode salvar sua vida, vai ser no dia 26 de março, das 19 às 21 horas, no Espaço Cult. O espaço vai uma aula presencial, não vai poder ser gravada. Então, Que legal. acho que essa galera Uma vai gostar. experiência, né? Já Uma que você aula falou... uma palestra performance. Perfeito. Já que você falou em música, a Cecília tem a última pergunta, bem curtinha aqui, mas que eu acho que é... Só para homenageá-la, lógico. Eu acho que pouca gente sabe disso, mas você é fã de Elvis Presley? Ou é impressão minha? De onde que vem isso? Conta pra gente. Primeiro, olha, eu quero dizer que a Cecília é muito bonita e isso não é uma assédio nem uma cantada. Fique tranquilo. Ela é Aqui nós bonita somos mesmo. pró-elogio. Mas olha, na frente da casa da minha avó, que acabou sendo a casa da gente depois que ela morreu, morava a Dona Zefa. E Dona Zefa tinha na parede de casa uma foto preto e branca do Elvis Presley, que sempre me chamou a atenção desde menino assim, de 5 anos. Aquele homem lindo, aqueles olhos, a foto era preto e branca, mas dava pra ver que os olhos dele eram azuis e tal. E eu achava aquilo curioso, e à medida que eu fui crescendo, me tornando adolescente, achando mais curioso ainda, e aí eu fui atrás desse homem. E me encantei com Elvis Presley, com a voz e com toda a história dele, né? Quer dizer, uma das canções que me faz chorar cada vez que eu ouço é Like a Bridge Over Trouble. Com ele cantando, que ele já tá naquele período mais decadente. Além dele ser lindo, gostoso, dele ser todo outro dia... Maravilhoso, tá certo. Ele é um lindo, gostoso. Eu tava na casa de um amigo meu e ele tava lá com umas fotos, ele é jornalista também. Aí eu vi uma foto de Elvis, assim, com a calça boca de sino. Eu falei, nossa, homem. socorro! Cadê meu Elvis muito Presley? bom. Ô, Jean, pra gente encerrar esse papo, Sim.
2026, Sim. mundo em ebulição, o Brasil em ebulição, né? Eleição batendo na porta. O presidente Lula já disse que não vai ser paz e amor, a eleição Sim. vai ser guerra. Qual é a sua perspectiva para esse ano, para essa eleição? O que a gente pode esperar para o Brasil a partir do ano que vem, tanto no Planalto quanto no Congresso, enfim? Olha, a minha E se perspectiva... você puder, desculpa, mas só comentar Tá. também sobre essa situação do judiciário que a gente está vivendo e Sim. que vai ter um impacto forte na eleição, né? Sim. Bom, a minha perspectiva é que o Lula se reeleja. Eu acho que tem um projeto aí que não pode ser abandonado, um projeto de retomada da democracia, que envolveu muitas forças políticas, inclusive as forças de centro-direita, né? Tanto que Simone Tebet e Alckmin estão dentro desse governo, é um governo de coalizão amplo contra o fascismo. Esse projeto não pode ser abandonado, não tem outra pessoa que possa, nesse momento, vocalizar esse projeto que não o presidente Lula. Então, minha perspectiva é essa, reelegê-lo com uma margem muito maior, renovar o Congresso Nacional, né? Purificar o Subaé, mandar os malditos embora. Donada Esses Água fa- Branca. Esses fascistas, esses mentirosos, esses gangsters. E claro, a gente espera também que a decência se estenda também ao Poder Judiciário, né? Como um todo, não Claro, só claro, à claro. Suprema Corte, mas ao Poder Judiciário como um todo. Desde para que não haja mais venda de sentenças, nem tampouco juízes a favor de delinquentes brancos, porque são brancos, né? A gente espera que esse movimento de renovação política e de indignação se estenda e vá também ao judiciário. E estou aqui também para defender o que há de bom no judiciário. O STF foi fundamental para preservar a nossa democracia, para impedir um golpe de Estado. E os golpistas se aproveitam, digamos assim, dos deslizes de outros magistrados para atacar aquilo que não pode ser atacado, que é a defesa da democracia. É isso, lembrando das nuances do cinza, né? Sempre. Foram cinzas. importantes naquele momento, agora estão sob fiscalização, uma coisa não anula a outra, né? Exatamente. Eu falei que era a última, mas na verdade Faz. a gente tem... Não, é um joguinho bem rápido, É. é o jogo do o pior fica. Misericórdia. Quem seria a sua escolha numa urna em que só tivéssemos essas duas opções? E aí, o que você escolher que vai ficar é o pior. Não, então é o contrário. Qual que não seria a sua escolha É de jeito isso. nenhum. De Vou jeito repetir. nenhum, o pior fica. É isso. Você tem essas duas escolhas na urna, mas você vai escolher a pior de todas. Tá. Ao final da lista, nós vamos eleger o presidente da Willislândia. Misericórdia, gente. Então, O que não... e o pior. Começando então, leve. FHC ou Aécio Neves? É Aécio Neves. Aécio Neves é pior. Aécio ou Tarcísio de Freitas? Tarcísio de Freitas. Tarcísio de Freitas. Tarcísio ou Romeu Zema? Tarcísio de Freitas. Tarcísio de Freitas. Tarcísio de Freitas ou José Sarney? Tarcísio de Freitas. Tarcísio de Freitas ou Fernando Collor? Tarcísio de Freitas. Tarcísio ou Paulo Maluf? Tarcísio. Tarcísio ou Enéas Carneiro? Tarcísio. Agora eu vou te pegar. Tá. Tarcísio de Freitas ou Renan Santos? Misericórdia. Tarcísio de Freitas. Tarcísio de Freitas ou Nicolas Ferreira? Nicolas Ferreira. Nicolas Ferreira ou Flávio Bolsonaro? Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro ou Eduardo Bolsonaro? Eduardo Bolsonaro. Que esgoto, hein? Eduardo Bolsonaro ou Jair Bolsonaro? Jair Bolsonaro. Que Então lixo, está hein? eleito presidente da Willislândia. Da Willislândia? No esquema do quanto do pior mundo, fica. do mundo invertido da Willislândia, né? O mundo invertido. Mas o Gê me chamou a Misericórdia. atenção. Você considera o Tarcísio pior do que muita gente. Muita gente. O Tarcísio é um horror. O Tarcísio é um horror. Né? É um horror em muitos sentidos. Muitos sentidos. Ele é um golpista, ele é um fascista, ele não tem conhecimento, ele é um aventureiro, ele conseguiu se eleger governador de São Paulo sem conhecer nada desse estado, nada dessa cidade. Ele é um horror. Ele é um horror. Na verdade, eu acho que São Paulo entrou num tipo de transe maluco para eleger esse sujeito.
Eu espero que esse ano mude. Tá certo. Bom, Jean, muito obrigado. Foi um Obrigado, prazer Gabriel. te receber aqui, mostrar para as pessoas que dá para conversar com quem a gente pensa diferente Sim. e achar muito mais sinergias do que contradições. Muito mais. Eu não Foi mordo, isso, só se né? a pessoa quiser. Porque morder é bom num jogo quando a pessoa quer. Brincadeira, gente. Mas obrigado, Gabriel. Obrigado a você, Isso. Cecília. Foi ótimo. Um prazer. E você já sabe, nosso próximo encontro, sexta-feira, 12h30, neste mesmo canal, o Rivo News, seu resumo semanal de notícias. A gente se vê lá.